Cadê o povo? Como é que sabe que começou? Que vai aparecendo aí, ó. Parece que tá informando e tal, que a gente tá ao vivo já. E aí, gente, tudo bom? Os maiores comedores de carne do Brasil. Fora os seguidores que não são daqui, né? Que o pessoal manda mensagem até do Japão. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bom, Alexandre? A Tati já solicitou aqui. Oi, Sônia. Vamos ver se dá certo aqui. A Tati entrando. Aí já apresento para vocês meu convidado também de hoje. Vai ser uma live de 4 pessoas. Tudo Olá, bom? boa noite. Boa noite. E aí? Acho que tá dando tudo certo, né? Tá me ouvindo tudo bem? certinho. Tá vendo bem? O áudio tá bom? Tá, o áudio tá bom. Eu tô aqui apresentar primeiro para vocês o Arthur. O Arthur é meu vizinho de porta. Chegou em São Paulo tem pouco tempo e aí já descobriu a dieta carnívora, tá na dieta. E aí eu convidei ele para participar da live hoje também, aprender aí com vocês. Eu tô interessado em saber como é que vocês ficam depois de quê? 3 anos já? Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Então, beleza. O pessoal tá entrando aí. Acho que não tem ninguém desse universo de dieta carnívora que não conheça vocês. Eu tô sempre repostando lá as coisas que vocês colocam no Insta, no feed, nos stories. Mas acho que vale a pena vocês se apresentarem aí de qualquer forma pro pessoal. Sim, eu sou funcionária pública, tenho 38 anos e amante da nutrição, né? Desde que eu comecei lá em 2015, de lá para cá não parei mais de estudar. É o meu hobby todos os dias, durante 4 anos. E descobri a paixão pela gastronomia aí, low carb e agora carnívora. Então, além de estudar, a gente ainda tem paixão por comer, né? As Por coisas comer, boas. claro. Cozinhar e comer. E você, Maurício, se apresenta aí para o pessoal. Eu, Maurício, 41 anos, sou analista de sistemas, nada a ver com a profissão seja de saúde em nenhuma área, nada. Na verdade, eu caí de gaiato, graças a Tati. Na verdade, eu dou graças a Deus a ela ter me salvado. E entrei de gaiato, na verdade, para poder tentar desbancar ela. Porque ela começou, tinha problemas de saúde e tal, e ela começou a investigar isso. Detectou que podia ser problema em relação à alimentação, principalmente o glúten na época. E ela falou, ó, vou cortar tudo aí. Eu falei, minha cerveja, não. Peraí, vamos lá. Deixa eu dar uma estudada nisso aí. Porque eu vou dizer que não tem nada a ver e vou voltar a tomar minha cerveja. E aí eu quebrei a cara. Isso foi em 2015, gente? 2015. Exatamente. Julho de 2015. E na época vocês chegaram pela low carb ou pela cetogênica? Pela paleo, né? E de cara foi o blog de Dr. Souto, né? A porta de entrada foi sempre. E o que me levou a pesquisar sobre alimentação foi meu problema sério de fibromialgia nas mãos. Muitas dores. Eu tava no nível que eu não conseguia segurar uma panela. Nossa! Muito inflamado. Crítico. E aí eu encontrei Dr. Souto, devorei o blog dele, né? Acho que todo mundo, quando cai no blog do Dr. Souto, faz isso. E aí comecei a estudar e comecei a testar. E foi muito rápido. Depois que eu descobri o blog de Dr. Souto, eu fui e falei assim, não, Maurício, a gente vai fazer a paleo. Eu disse, o que é isso? Paleo? Dieta paleo? Eu disse, vamos fazer. E aí já limpei toda a despensa, joguei tudo fora, doei o que podia doar. E aí a gente já começou. E sempre é uma paleo bem limpa mesmo, né? Mesmo fazendo algumas receitas, mas nada de aquelas farinhas que tem low carb, não. Só farinha de oleaginosas, né? Mas mais a base era vegetais e proteínas. Muito mais vegetais, diga-se de passagem, né? Naquela época. Porque eu acho que quando a gente conhece, né, esse conceito de dieta paleo ou de low carb cetogênica, existe um viés muito grande, muito forte para que haja um consumo dos vegetais como sendo a base da dieta, né? Isso aconteceu quando eu cheguei na dieta também, mas aí eu fui meio de modo intuitivo, assim, eu percebia que eu queria comer mais as carnes e menos os vegetais, que já era algo que eu não comia ao longo da vida, né? Eu nunca fui fã de vegetais e de frutas.
frutas. Então, de forma intuitiva, eu sempre foquei, na época que eu fiz low carb cetogênica, mais nas carnes e menos nos vegetais. Mas tem, né, um apelo muito grande para que seja a base da dieta, né? Com a gente foi um pouco diferente, né? A gente não dava muito ênfase à proteína, né? O prato era a porção menor, era proteína e muitos vegetais. Tá. Vale pontuar aí duas coisas críticas aí. Fora o trabalho que a gente tinha que achar orgânicos, então tem uma feira que a gente ia 4 horas da manhã toda semana para poder pegar uma maior variedade, um preço melhor. Eu ficava com a parte de lavar as folhas, era um saco, odiava aquilo ali. Nunca gostei de comer planta, mas eu falei, ó, em prol da saúde, vamos fazer todos. Durou uns 2 anos, enfim. Um ano e meio, mais ou menos. Exatamente. E isso aí não terminou, mas é para fazer, vamos fazer. O objetivo é saúde, não é vaidade nem nada. Então, se aquilo ali vai melhorar, ok. E tome de suplementação, e tome de ômega 3, tome Lubol, tome... O que você imaginar aí, vamos fazer para melhorar. De tudo. Bota água, limão e gratidão, que também também, faz parte. Isso aí. Faz parte. Acho que todo mundo já passou um pouco dessa fase aí, né? Com certeza. E como que ficou a saúde de vocês nessa época aí de low carb? Ó, quando a gente começou a paleo, depois de 3 meses, a gente já encontrou o Dr. Adolfo, inclusive através do blog de Dr. Souto. Né, Dr. Adolfo Duarte, né, o médico que nos acompanha até hoje. E aí, depois de 3 meses, 3 ou 4 meses? 4 meses. 4 meses, a gente foi lá para fazer o check-up. Porque, assim, era uma coisa não estava tão divulgado, assim, naquela época, já há 4 anos, a dieta paleo. Então, a gente ficava, não tinha nutricionista falando ainda de dieta paleo. Logo depois que veio Lara divulgando Lara Nesteruk, falando mais, que ajudou bastante, que entrou na linha divulgação, local, né? Na divulgação. Milton Souza tinha no Palio Diário. Milton Souza no Palio Diário. No Brasil também, falava, tinha uns posts interessantes, menos rótulos. Teve uma galera no início que ajudou muito, com muita informação. E aí a gente fez o primeiro exame, né? O primeiro contato com o Dr. Adolfo. Cite os seus sintomas, que é justamente para poder a motivação. Foi quando eu descobri que eu tinha vários problemas de saúde. Eu já sentia muita coisa, mas aí foi detectado no exame mais minucioso, né? Porque eu fazia check-up anual, mas nunca usava nada. Eu fazia, quando eu fiz o check-up com o Dr. Adolfo, eu estava pré-diabética, com glicemia normalíssima. Glicemia em jejum dos check-ups anteriores que eu fazia. Caramba! De 80, 85. Não usava. Sua alimentação anterior. Né? Mas assim, minha alimentação anterior era alimentação convencional. Oi, Arthur? Fez aquela hemoglobina glicada, né? Para saber... Não, nunca tinha feito nada disso. Eu só fiz esses exames mais específicos depois do Dr. Adolfo. Então, antes era o check-up geral mesmo, que os médicos não sabem nem, infelizmente ainda, hoje está muito melhor. Mas naquela época eu não sabia nem analisar. E aí eu descobri que eu estava pré-diabética, né? Tinha uma fadiga crônica terrível, sonolência diurna demais. O sono era... Tinha demais isso antes da low carb também. Nossa, era de um jeito, já de que eu almoçava em qualquer lugar, eu tinha que baixar a cabeça 15 minutos pelo menos para tirar dar um sono terrível. Nossa, então, assim, e hoje eu treinei depois de ter comido meio quilo de carne. Assim, logo em seguida eu já fui treinar. O pessoal falou, como é que você consegue? Eu falo, cara, pra mim é normal. Mas antes não, a gente almoça, né, e já tá morrendo. Verdade. E aí, minha imunidade era muito ruim, né, antes da paleo até, né? Vivia doente sempre. Problema com o intestino. Intestino era o meu grande mal, né? Intestino preso demais. Inclusive fiz vários tratamentos com proctologista, tratamentos sérios, por conta de problemas no intestino. E aí soca mais fibra, né? Fibra. Saía de lá com receitinha. Todas essas que vendia em farmácia aí, Benefiber, né? Todas essas aí eu comprei, todas. Movinglax, Benefiber. Que é uma fortuna, inclusive, né? É super caro. E nada resolvia. O meu, agora que eu comecei, também melhorou bastante, viu? Porque você tinha também? Eu tinha muita prisão de ventre, 4, 5 dias. E é bacana que o Arthur é ex-bariátrico e tá conseguindo fazer super bem a dieta. Teve um período aí de adaptação, mas tá super bem na carnívora. Tive que aprender a proporcionar um pouquinho diferente do que a Jade faz, porque eu não consigo atingir a meta proteica do dia se eu não proporcionar, mas tá indo bem.
Legal. Que legal. Que legal. Deixa eu falar rapidamente do meu. Eu, na verdade, Fala aí. eu era pessoa muito 100%. Então, se é para beber, vamos beber. Se é para comer, vamos comer. Então, é uma coisa Eu assim sou essa que... pessoa. Exatamente. Não, mas a cerveja é complicada ainda pra mim. Cerveja, eu tomava latinha em 4 segundos e 17, um latão em 5 segundos, comia 10 cachorros quentes, 3 pizzas, enfim, era uma coisa que não sabia comer e beber socialmente. Era brincar de comer, era terrível isso aí. Não sei como eu não tive algum problema mais grave. Mas, enfim, de sintomas assim que eu percebia anteriormente, que eu já tinha diagnosticado, era a pressão mais alta. Hipertensão. Já estava hipertenso, eu já tinha feito até mapa, mas estava meio... Até porque eu cheguei a pesar 115 quilos, então, quando eu conheci o Tati, eu 115, não parece. Quando eu conheci ele, estava com 107. Quando eu conheci o Tati, estava com 107. Uau. Mas aí, ainda assim, eu estava hipertenso, tinha esteatose hepática, não sei qual grau, mas já tinha. Quer dizer, casal caixão e vela preta, né? Caixão e vela preta. Rodízio era comigo mesmo, de todos os tipos, pote de sorvete, enfim. Jaca máxima. Então, minha mudança, quem me conheceu Mas isso antes... foi antes de mim, né? Exatamente. Com certeza. Aí com esse aqui me levou pra luz. Eu falei, essa aqui o roubou apetite não diminuiu, não. Eu continuo comendo muito, mas a qualidade é que melhorou. Pelo menos agora das comidas certas, né? Exatamente. E aí, pronto, fomos com 4 meses para Adolfo para poder, a gente resolveu estudar essa alimentação paleo. A gente viu que no blog do Souto você tinha a referência. A gente quer saber se o que a gente está fazendo está certo e tal. Aí ele começou, pô, que ótimo e tal. Ele foi bem receptivo desde o início, tirou todas as dúvidas. A consulta é um bate-papo todas as vezes, a gente tirando, entupindo ele de dúvidas. E a gente, olha, isso e tal, e como é que vai melhorar? É pior, fazinha. Ele, show de bola. Então a gente já saiu de lá mais tranquilo, viu que estava nesse tempo todo a gente não teve... No caminho certo. A preocupação era saber, olha que insano. A gente tinha tirado todas as porcarias e preocupados ainda se estava no caminho certo. Exatamente. Porque a falta de conhecimento, né? Chega... Uma preocupação que ninguém tem quando tá comendo Cheetos e tomando Coca, né? Pois é. E a gente não teve, até hoje, a gente nunca não teve acompanhamento com um nutricionista porque a gente não sentiu segurança justamente alguém que tivesse a fundo já fazendo a dieta e pudesse falar com propriedade e tirar as dúvidas que convencesse a gente, porque o problema é você... uma explicaçãozinha aqui, não. Eu quero saber, me convença porque eu tenho que fazer isso aí. A questão é essa. Exato. Lá, o perfil super autodidata aí de vocês. Exatamente. A gente percebe que vocês realmente levam isso como estilo de vida e criaram gosto, né? Pelo estudo. Isso. E aí... A partir daí, a gente resolveu tomar conta da saúde. Então, pronto. Não é o médico que vai chegar lá, o médico mandou, ele é médico, está fazendo, não. Até o próprio Larry Ribeiro, que tem muita propriedade, isso aí, a gente começou estudando também muita coisa dele. Hoje em dia a gente discorda de também várias coisas, mas isso é normal. N coisa. Mas ele, com o gabarito que ele tem, o currículo dele, ele mesmo diz, olha, ninguém hoje é o jaleco branco, é a magia, nem nada. Você tem que questionar, ajudar o paciente e essa é uma parceria. Se o seu médico não faz isso, dificilmente é muito provável que você não tenha sucesso, porque não dá para... Você tem que compartilhar, né? Isso é uma parceria. Com certeza. E eu tô super curiosa para saber como é que vocês chegaram na carnívora, porque assim, eu já contei a minha história, disse que foi através da Jojo, do Ciência Low Carb, que falou para mim, ó, tem essa dieta aí que tá rolando. O Arthur conheceu a dieta através de mim. Eu confisquei um saco de sucrilhos que ele tinha. Cara, ela pegou meus sucrilhos, jogou fora. E assim, eu fez bem. Agradeço a ela. Agradeço, porque hoje eu tô... Eu não lembro que carne que eu tinha aqui em casa, mas eu fiz igual faz com criança. Eu falei, ó, vamos pegar os seus sucrilhos, né? Vamos jogar ele fora e eu vou te dar um pedaço de carne. E aí ele apaixonou pela dieta. Desde que ele se mudou aqui para São Paulo, tem alguns meses que já tá aí transformando isso num estilo de vida. Mas como é que vocês conheceram a carnívora? Bem, a gente já tinha visto o Sean Baker, né, lá no Twitter, mas... Lá em meados de julho de 2017, ele já tinha feito alguns vídeos, dado algumas entrevistas, assim. Eu tinha lido até, inclusive, um estudo que tinha... Um depoimento de um casal que tinha tentado também seguir a dieta dele, mas que ele desistiu depois de um mês, porque não tinha se adaptado, mas depois de um tempo resolveram modificar e fazer algumas modificações, e aí aderiram. Mas enfim, a gente achou loucura demais. Eu falei, não, aí... No início a gente achou loucura, aí tava fazendo cetogênica, continuou, tava bem. Tá indo longe demais isso. Mas aí eu trocava muita Tati ideia. na cetogênica e eu na low carb.
diga-se de passagem. Eu nunca consegui descer tanto na época, porque... Baixar tantos carros na época, mas... É. E aí eu trocava muita ideia com o Teco Mendes. Você conhece, né, Teco? Sim, o Teco, com certeza. E aí Teco mandou mensagem, Tati, já tá sabendo do experimento N igual a 1? Eu digo, o que é N igual a 1 de show, né, que tava fazendo? O site N equals Many, né, que ele tava fazendo para poder o pessoal fazer e... Você acompanhou também, né? Eu acho que você acompanhou. E aí eu disse, Maurício, eu tenho que saber o que é isso aqui, bora lá para pesquisar. Então fui cair direto, né, num experimento de som. E aí ele disse que ia fazer, eu disse, eu não vou ficar atrás, né? Vou fazer também, vou experimentar. E Maurício, vai tirar todo o trabalho, vegetais que eu não gosto mesmo, então bora se jogar. E exato. Começou, eu acho que o Teco nem continuou, né? Não sei se o Teco tá aí na live. Vou perguntar para ele. Que não continuou. Vou perguntar para ele. Eu lembro que assim, de domingo eu ia na feira e aí eu tinha todo o trabalho, então era de comprar as coisas e depois lavar as folhas. E eu estendia um monte de pano de prato no varal de roupa e eu deixava as folhinhas secando no varal, ridículo, gente. E botava papel toalha. Eu enrolava elas em papel toalha depois e guardava na geladeira, mas eu não queria comer, então elas murchavam na geladeira. Ficava lá, então perdia domingo inteiro lavando e depois eu não comia. Aí jogava fora, falava, puta, tô estragando o negócio aqui. Então no dia que eu conheci a carnívora, eu falei, nossa, é isso, existe isso. Foi a reação que eu tive. Eu falei, eu vou fazer, certeza. Comecei no mesmo dia que eu descobri. No início, muito menos trabalho, e Tati fazia, se olhar o início do Instagram dela, tem mais de 600 receitas que ela não repetia a receita. Todo dia tinha que fazer uma coisa diferente. Não porque ela queria, ela se empolgava e, não, vou fazer o que tem aqui hoje, inventava. Pra mim, era show de bola. Maurício, eu adorava. Eu não era muito fã de vegetais, né? Nunca foi, mas eu sempre gostei muito de vegetais. E quando eu passei para carnívoro, no início eu ficava, meu Deus, isso deve ser uma loucura fazer isso. Lasanha, abobrinha, macarrão, comprou espirulês para fazer macarrão, vegetais. Era show de bola. Mas o pior que fazia as refeições gostosas, não vou mentir. Macarronada era muito trabalho. Não, fiz vários, tudo que você imaginar no Instagram tá cheio de receitas, que são legais também, as receitas limpas, para quem gosta de vegetal. Hoje, eu só dou o conselho que aumente a quantidade de proteína. Porque o que eu comia de proteína na cetogênica era pouca. Hoje eu percebo a diferença na minha composição corporal. Eu mantenho o mesmo peso que eu estava na dieta cetogênica com outra composição corporal. Sim, com certeza. Só para pontuar nessa transição, aí como você começou com o peso, você começou com 62 quilos. 62 quilos antes de começar a paleo. A paleo. E aí, até a hora que estabilizou o peso, você desceu para quanto? 48, 49. Eu desceu bastante também. Eu comecei com 102, cheguei a bater 74,6 e aí já de uns 3 anos para cá eu estou estacionado em 82, a minha média. É uma coisa interessante, é isso. O pessoal ficava maluco, para de emagrecer. Eu falei, negão, esqueça isso aí. O corpo é que vai dizer quando é que tem que parar. Não sou eu que vou dizer, não. Eu continuo comendo a mesma quantidade. Isso aí que é fantástico. Basta comer comida de qualidade. E vocês começaram, foi em setembro de 2017, foi isso? Sim, início de setembro de 2017. E com viagem marcada para o mês, justamente para onde? Para Itália. Terra da pizza. E aí o desafio, Mentira. né? Primeira viagem começou na carnívora e para onde? Para Itália. Como é que foi isso? Vai ficar... Não, mas foi super de boa, Jade. A gente tirou super de letra. Claro que a gente tem as exceções até hoje. A gente come frutas vermelhas. O queijo pra gente Na viagem dessa que você tem lá as frutas vermelhas, outras frutas, a quantidade avocado. A gente comeu nessa viagem, a gente comeu e ocasionalmente a gente ainda come isso. Porque não faz mal nenhum você comer umas berries, não faz mal. Né? Você Sim, pode até né, se pensar do ponto de vista evolutivo, as frutas eram consumidas com sazonalidade, né? Então, tu de vez em quando comer uma fruta ali, abrir uma exceção, é diferente de tu abrir uma exceção na dieta para se empanturrar de açúcar e comer um monte de bobagem. Se tu tá numa dieta que é super saudável e tá fazendo uma exceção para comer uma fruta, né, não vai te trazer problema nenhum. Desde que não te faça mal, né? Agora tu percebe às vezes que consome alguma coisa que é um vegetal ou que é uma fruta e isso te causa um problema, e você já sabe que não funciona para você, né? Isso é verdade. E na carnívora isso fica muito evidente. Como a carnívora é dieta de eliminação,
qualquer coisa extra que você coloque, você sente na hora. Se aquilo ali vai te fazer bem ou não. Te fez bem ou não. Temperos, eu estou vivendo isso agora. Com temperos, que são coisas que eu sempre... São alimentos que eu sempre tolerei muito bem. Mas hoje em dia eu não tolero quase tempero nenhum. Eu acho o gosto horrível. Eu, quando pego alguma coisa temperada, principalmente assim, se for tempero de cebolinha, alguma coisa assim, eu já acho o gosto péssimo, já estraga a minha comida. Eu uso praticamente só sal mesmo. E aí, eventualmente, eu coloco uma pimentinha, alguma coisa, mas não passa disso. Que é uma coisa que pode sabotar se a pessoa começa a fazer e tal. Rapaz, eu tô comendo só carne, mas eu ainda tô sentindo alguma coisa. Aí pergunta, você tá temperando sua carne? É uma coisa que o pessoal às vezes nem leva em consideração, mas pode ser. Tanto que aí, realmente seria o ideal você começar uma dieta o mais limpa possível para você, beleza, tô aqui limpo, Concordo. Já sei que, porque com certeza a carne não vai ter nenhum efeito. E depois lá na frente, beleza, agora eu quero voltar a comer brócolis, quero voltar a comer algum outro tempero. Você vai adicionando paulatinamente, e vai percebendo você vai tolerar. o que acontece. E vai ouvindo o seu corpo, porque ele dá o sinal. Exatamente. Infelizmente, você pode cair numa armadilha, na verdade, que você vai dizer, pô, mas eu não tinha tolerância disso, então a dieta que me deu eu passei que antes você não conseguia perceber só, na verdade. Exatamente. Isso aí fica bem claro. Então, tanto que vocês sofreram um pouco na adaptação? Porque quando eu troquei, eu já vinha adaptada de cetogênica, mas eu lembro que eu tive uma coriza absurda, assim, foi ridículo. Como se tivesse sido uma gripe de novo, uma gripe low carb. Durou 3 ou 4 dias ali, mas também foi só isso, de adaptação. Com a gente não. A gente não teve sintoma nenhum na mudança. Mas assim, o que a gente percebeu é que 1 mês foi muito pouco. 6 meses começou realmente a gente perceber que agora a gente já está começando a se adaptar melhor. E depois de 1 ano que a gente falou, pô, agora o corpo está outra vibe. Enfim, os benefícios a gente foi perceber. Porque você já vem de uma dieta, quem já vem de uma dieta bem, mais ou menos otimizada dentro do possível, os benefícios vão ser... Não tem, a menos que você tenha algum problema, realmente, uma coisa que Tati pode até falar melhor, foi justamente o sono. De uma hora para outra, carnívora, o sono dela acabou. Dormir a noite toda, sem melatonina, sem acordar de noite, isso aí foi fantástico. Para mim foi o ponto, assim, que eu me empolguei mais no início da carnívora, foi o sono. Porque mesmo meu sono é super bom, melhorou bastante também. Eu tinha um pouco de insônia na cetogênica, mas principalmente quando eu treinava à noite, me dava um pouco de insônia. Eu prefiro treinar sempre de manhã, me esforço para isso, mas o sono também, para mim, é algo que melhorou muito na carnívora. E aí, tanto que aí quando o pessoal fica fazendo até as matérias, os repórteres, 1 semana de carnívora, 30 dias, é muito pouco, não dá para você, mesmo que você vende a cetogênica, o corpo não vira chave assim. Você passou 40 anos comendo porcaria ou então uma dieta convencional, e aí você muda, beleza, cetogênica, já tem uma adaptação. E aí você quer mudar de novo, o corpo vai ter que se adaptar. Então a gente hoje, com 19 meses já completando, cada vez vai ficando muito mais tranquilo, mais adaptado. E cada mês que passa vai ficando melhor, não tem jeito. Quem quer testar só 60 dias e tal, é válido se você quer fazer só uma eliminação, resolver detectar se você consegue resolver alguma doença, algum problema autoimune, alguma coisa, isso é totalmente válido. E depois voltar a comer também não tem problema nenhum. Mas tem que ter a certeza que é pouco tempo. Eu até ouvi um podcast interessante com a Amber O'Han e perguntaram para ela do período de adaptação. Ela falou, olha, a gente normalmente fala 30 a 60 dias, porque se falar mais tempo, as pessoas meio que desanimam, né? Fala assim, o ideal é que tu faça 6 meses. Mas ela mesma falou, e a Amber já está na carnívora desde 2009, né? Ela falou 30 dias, 60 dias de teste não é nada, não é tempo suficiente para uma adaptação perfeita. Ela indicou também mais de 6 meses de dieta para a pessoa poder ter uma decisão final a respeito de manter aquilo como estilo de vida ou não, e eu super concordo. Eu acho que 30 dias, 60 dias de teste não é suficiente para ninguém ter uma... para ninguém dizer a respeito daquilo se pretende ou não manter como estilo de vida, é muito pouco mesmo. O que a gente foi um primeiro parâmetro foi justamente a gente já tem nosso check-up do primeiro ano de paleo, do segundo ano de low carb, de Tati, de ceto, e a gente fez justamente 6 meses após a carnívora, sem suplemento, sem nada, para poder comparar com os exames suplementados da dieta cetogênica. Então, e deu tudo equivalente ou melhor. Então já foi,
melhor. Aqui eu já vi que minha saúde continua. Você já economiza no suplemento, você já vê que consegue manter um nível de saúde boa. E em vários indicadores você estava melhor do que antes. Então já foi ótimo. Tem coisas que podia melhorar? Poderia. Mas aí eu já vou começar a suplementar, fazer uma coisa. Eu falei, não. Aí a gente suspeitou justamente que poderia ser o período de adaptação que poderia ser melhor, ou maior. E justamente depois de 18 meses, melhorou absurdamente quase tudo, todos os parâmetros. Então, perfil hormonal, insulina melhorou, a glicada melhorou, enfim. Aí é o corpo sinalizando que já tá, opa, já sei como é que eu tô trabalhando agora, pode deixar. O Arthur fez os exames dele faz pouquíssimo tempo, né? E teve uma melhora. Acho que tu tinha? Era anemia? Por conta de ser bariátrico, eu vivia anos e anos com pré-anemia, chegava a ter anemia. Aliás, antes de mudar para cá, eu tava anêmico mesmo. E agora, tipo, meu HB, meu HT, minha ferritina, tudo no topo ótimo. Ali. Tudo ótimo. E tem pouquíssimo tempo de dieta, né? Não faz... Quando que tu se mudou para cá? Foi em dezembro. Mas a gente se conheceu foi em final de janeiro, né? Mais ou menos. 2 meses, né? Pouquíssimo tempo de dieta e os exames todos normalizados já. Mas eu tô fazendo certinho, tipo, tentando tirar o máximo de carboidrato. Não consigo tirar tudo ainda. A cerveja pra mim... Você ainda consome o quê, Arthur? De carboidrato, você ainda consome o quê? Cerveja. Cerveja, Arthur. Eu sempre fui fã de cerveja e continuo sendo fã de cerveja, mas eu consegui me libertar e deixar isso aí para raras exceções, tipo, geralmente nas férias. Quando eu vim para cá, eu comprava muita cerveja, deixava na geladeira. Coca-Cola. E aquelas bebidas de iogurte, assim, de sabores. Fala meu Deus do meu vizinho. Totalmente. Eu, como bebedor de cerveja, sei que dói na alma aí você fazer esse corte. Mas tente migrar para, se você bebe outra bebida alcoólica. Você bebe vinho, tá bebendo vinho, né? Hoje eu coloquei um vinho aqui pra gente tomar. Já tô tentando aqui fazer mais umas mudanças. Eu tô mudando. É que eu realmente curto cerveja. Eu estudava até os tipos de cerveja. Mestre cervejeiro. Então quando eu saio, normalmente eu gosto de experimentar. Mas agora eu tô experimentando uísque, tô experimentando bebidas quentes que não tenha tanto carboidrato quanto a cerveja tem, né? Tô tentando, pelo menos. Mas só de já ter mudado a alimentação em si, né? Porque... já tem um ganho absurdo já. Com certeza. Já melhorou bastante. Ainda tem a parte do intestino também, que pra mim era uma coisa que pegava muito, me incomodava mesmo. E agora não incomoda mais. Então, sim. É claro que eu tenho que proporcionar, né? Senão eu passo mal. No começo, né, tu lembra? Era bem complicado. Falei assim, eu quase não comia carne mais. Quase não comia. Porque eu tinha preguiça. Porque eu sempre vomitava. Ficava com ela parecendo que eu ia vomitar o dia inteiro. Aí agora, com o tempo, foi melhorando. E eu não sei de explicar pra vocês. Mas, por exemplo, eu saio na rua... E tem entre um doce e comer um bife. Quer comer um bife, né? Eu quero comer um bife agora. Normalíssimo. Eu não entendo isso. Essa é a parte boa que as pessoas não conseguem conceber. Que você vai mudar as compulsões de um alimento para o outro. A pessoa acha que não existe. Eu digo, tanto existe e a gente só consegue permanecer nesse estilo de vida porque muda. Se você continuasse, eu estou fazendo carnívoro, mas eu continuo desejando um bolo de chocolate. Não existe. Você não vai conseguir lutar contra sua compulsão. Isso então, mas eu troco agora. Agora eu falo assim, fácil. Eu achei muito interessante outro dia que eu li no Twitter, a pessoa falando assim, se você está numa dieta em que você precisa contar muito com a sua força de vontade para você ficar longe dos carboidratos refinados, é que tem algo de errado na sua dieta, né? E eu percebo que quando eu fico estritamente na carnívora mesmo, evitando inclusive os laticínios, a minha vontade por doce, ela fica zerada. Agora, quando eu incluo queijo na dieta, eu percebo que desperta compulsão também, uma vontade de consumir alguma coisa doce. Eu evito muito doce, por quê? Não vou dizer que eu nunca tenho vontade. Eu tenho, mas eu tive 2 experiências, assim, que é ridículo de contar, mas acho que vale a pena. E as 2 foram com cacau 85 da Cacau Show. Eu comi um pouquinho de cacau e eu achei que eu fosse morrer, assim, de verdade, não tô exagerando. Porque me deu suadeira, me deu tremedeira, a minha visão ficou embaçada. Eu tive que ficar deitada
esperando aquela bad vibe passar. E assim, eu falava, gente, mas se eu tivesse usado droga, não tinha acontecido isso, entendeu? Se eu tivesse lá no viaduto do chá, usando crack, não tinha acontecido isso. Mas aconteceu comendo Cacau 85 e eu fiquei muito mal mesmo. Então, assim, toda vez que eu penso em comer doce, eu lembro dessa experiência que eu tive. Foram 2, então, assim, não é pra falar, foi algo isolado, não. E o Arthur, recentemente, caiu na besteira de comer um pouquinho de leite condensado. Um pouquinho não, a lata inteira de leite condensado. Uma lata, que ele tinha já na dispensa. Eu tinha comprado quando eu me mudei. Aí eu conheci essa figura e ela falou, não come mais nada disso aí. E eu fui comendo carne e ela foi ficando lá. O leite condensado já estava até mudando de consistência, já estava virando doce leite. Falei, eu gastei um dinheiro na lata, né? Vou comer. Coisa de solteiro, morar sozinho, né? Não vou desperdiçar, vou jogar no lixo. Comi. O Cacau 100%, a gente consumia... Passou mal também. A gente consumia regularmente, depois da carnívora, espaçou bastante. E Tati, da última vez que ele provou, também já não teve a mesma reação e o mesmo tesão que a gente tinha lá na época do cetogênico, que a gente não deixava faltar. Eu tinha 2 latas. A primeira eu comi, a segunda eu joguei fora. Então, é porque a experiência já não foi boa. Então, é aquilo. Se você precisa depender da sua força de vontade para você ficar longe dos doces, é porque tem algo de errado na dieta. E a gente percebe isso muito na carnívora, de que as pessoas que estão na dieta, elas têm uma vontade bem reduzida de doce e quando comem ainda passa mal. Verdade. E voltando aos queijos, Jade, é muito fácil você perder a mão com queijo. Pra gente é um gatilho. Agora o queijo também, para nós mulheres, eu fico inchada, aumenta a celulite, né? E gases. Eu tenho gases com queijo. Então, pra mim, estraga... Eu não percebo gases, mas assim, estraga a pele. Já estoura acne bastante no rosto e eu já tenho tendência. A depender da quantidade, pra gente também estoura a pele. Então, pra mim é péssimo. Eu percebo aumento na celulite. E aí já é gatilho pra tu comer exageradamente. Aí tu já pensa em outras coisas pra acompanhar. Então, se for um queijo gostoso. Oi? Principalmente se for um queijo de cabra, um queijo curado, enfim, ou qualquer queijo que você goste. Aí você vai mais vai acertando. É muito fácil perder a mão. Você parar com queijo. Aí o que a gente faz hoje é deixar para ocasiões muito eventuais, tipo acompanhar o vinho. E nem sempre a gente está mais comendo queijo com vinho, né? Porque é o que eu faço, a gente está evitando ao máximo, só em ocasiões, está com muita vontade, a gente compra um pedacinho já menor de queijo. Sim. Porque se tiver já não deixa em casa, na geladeira um monte, né? Tu compra para aquela ocasião. Né, a gente procurou fazer também nessa experiência toda carnívora, sem suplementação, mas a gente procurou fazer o que a gente gosta de fazer. Não deixou de tomar vinho ou qualquer bebida que a gente queira, eventualmente, final de semana, se a gente quer fazer um jantar, enfim. A rotina a gente fez como achou que tinha que fazer para poder ver se ia ser sustentável. Porque não adiantava nada a gente estar fazendo tudo certinho, então restrito, mas a gente não vai conseguir levar isso aí, porque a gente não vai estar feliz, eu estou na privação daquilo. Então, a experiência valeu, porque a gente fez também do jeito para a gente não estar... Em momento nenhum foi sacrifício. E continuou dando resultado positivo. Então... Não tem, vou desistir. Falei, a gente não tem pretensão nenhuma, porque não tem nada que a gente esteja deixando de fazer que esteja faltando ou sentindo muita necessidade. Assim, meu Deus, cortei. Vocês fizeram uso de alguma suplementação desde que começaram a carnívora até agora ou não? Não, depois que começou a carnívora, também não suplemento com nada. Nada. E foi isso que a gente detectou. Não teve nada prejudicado. As preocupações de excesso de ferro, de ferritina, ácido úrico, enfim, todos os níveis. A gente postou agora os exames, né? Tá disponível para magnésio, potássio, enfim, tem até, na verdade, os exames de qualquer automolecular são mais de 100 exames, então é coisa que a gente não consegue nem identificar aquilo ali. Mas, aí são 2 ponderações, né? Primeiro, para os níveis normais, a gente está dentro da faixa. Mas aí tem uma segunda interpretação, que hoje em dia é que a gente tem mais debatido sobre isso. Mas mesmo que não tivesse dentro da faixa, a gente hoje não tem parâmetros para poder saber se aquilo ali indicaria alguma deficiência. Sim, né? Porque os parâmetros são para quem consome uma dieta rica em carboidratos, não se aplica para quem está numa dieta carnívora, né? Pois é. Então, a gente, na verdade, eu acho que foi uma pergunta que eu estava fazendo para a Adolfo, era justamente quais são os sinais que você possa detectar que você está com alguma deficiência de tal micronutriente para poder você identificar. Porque, às vezes, vitamina C com certeza está lá embaixo, mas eu estou deficiente? Não sei.
quais são os sinais de deficiência de vitamina C, e aí você ir mais por esse caminho do que... Porque, às vezes, o sinal de baixo é porque pode ser que você esteja muito sensível, esteja otimizando o uso. Então, a gente é meio perdido nisso. Até o momento que tivesse só um laboratório, só com carnívoros de várias idades fazendo exemplo, aí você poderia ter um parâmetro mais certo. Hoje é meio que tentativa e erro. Eu acho que é indo mais pela a causa de uma deficiência, pelo sintoma. Eu estou com sintoma disso, então pode ser deficiência, você pode acertar mais. Mas não ficar preso ao número, que é o que todo médico, eu acho que deveria tratar o paciente, não aquele número do laboratório. Eu vi que o Tenente Pedro aqui fez várias perguntas, Pedro, que eles estavam contando a história deles aqui, não deu pra gente responder tudo. A tua última, tu tá perguntando se 5 quilos de carne é muito. Assim, a dúvida das proporções e quantidades. 5 quilos de carne é muito. Eu duvido que tu vai conseguir comer tudo isso. Eu normalmente, até vou perguntar isso pra vocês, para saber se vocês têm um parâmetro. Eu normalmente percebo que eu fico muito bem comendo entre 1 quilo e 1,5 quilo de carne por dia. O que acontece? Se eu comer menos do que isso, o meu peso desce. E quando eu comecei a carnívora, eu tinha um pouco menos de 46 quilos. Eu tava bem magrinha. E a minha intenção é de ganhos. Hoje eu me pesei e tô super feliz que eu tô chegando nos 54. Então, assim, eu preciso comer entre 1 quilo e 1,5 quilo para que eu tenha ganhos e mantenha ali nessa faixa. Agora, eu acho que 5 quilos de carne, tu não vai dar conta de comer isso. Eu também não vejo necessidade de você consumir tanto. Quanto que vocês estão comendo mais ou menos por dia? Desde que a gente começou, a gente já mudou muito essa proporção. No início, a gente ficou meio perdido. Então, Maurício chegou a comer 1,5 kg e eu comia em torno de 700, 800. Só que é muito para mim. Eu estava forçando muito a barra, que diferente de você que tem um objetivo de ganho, eu não tenho esse objetivo de ganho. Eu gosto de me manter magrinha com massa muscular. Né? Eu não quero ficar com definiçãozinha leve. Meu objetivo não é de crescimento. Né? De ter volume, nada disso. E Maurício comia 1,5 kg, mas ele comia bem. 1,5 kg. Só que hoje eu já ajustei minha quantidade para minha saciedade. Que dá em torno de 450, 500 gramas. Juro. Menina, eu comi 660 hoje só no café da manhã e mais meio quilo no almoço. No final de semana, se eu estiver no churrasco ou estiver fazendo a farra aqui em casa, eu acabo comendo mais. Mas no dia a dia, eu obedecendo o meu sinal de saciedade, que é muito... Meu corpo responde, me dá um sinal muito forte. E eu não consigo ir além. Quando eu vou além do que é minha saciedade, eu não me sinto tão bem, não me sinto tão disposta. Né? Isso aumenta um pouco a sua proporção de gordura. E outra, eu não consigo também comer muita carne magra. Não me sinto bem com muita carne magra. Eu procuro sempre comer cortes gordos. Isso me deixa bem. Deixa eu falar agora por mim. Eu tenho um pouco de problema em relação a isso, porque eu consigo comer muito e gosto de comer muito. Eu gosto de comer carne, então se deixar... Tô contigo ali naquela questão, eu sou 100%. Então, pra comer carne, eu vou comer até morrer. Vamos botar, pra mim, qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, eu como sem problema nenhum. Só que, apesar de não ter problema, realmente não ter um problema renal, nem nada do tipo, e o corpo vai oxidar aquela proteína toda, vai utilizar o que não vai descartar. Só que aí, coisas que a gente percebeu, e a gente justamente vai ajustando por causa disso. O excesso não tem jeito. Mesmo treinando e fazendo uma atividade regular, o excesso, quando eu realmente estava passando muito, acabei engordando um pouco. Você não de ficar com barrigão, isso aí dificilmente você vai conseguir, mas você sai do prumo, você sai do shape, começa a acumular um pouco mais aqui no meu caso do pneu e tal. Você, enfim, sai daquele shape, a barriga já começa a ir um pouquinho, tá em excesso. Então, tu vai percebendo ali, assim, exatamente. Até por tentativa e erro, é um bom modo das pessoas. Eu sempre falo assim, o pessoal tá aqui surtado com essa questão da quantidade. É aquilo, se você, primeiro ponto, tentar ir pela saciedade, né? Então, você tem um objetivo de peso. Ponto 1, vai pela saciedade. Agora, tu percebeu que indo pela saciedade, o ponteiro tá ou subindo ou tu não tá perdendo peso. O que isso significa? Que você está comendo mais do que você devia. Então, tu vai ter que diminuir um pouquinho aí, porque a tua saciedade não tá sendo um parâmetro bom, né? Não sei se vocês concordam com isso. Concordo plenamente. E se o objetivo é emagrecimento, você tem que comer também menos gordura. Você pode até comer uma carne mais magra, porque para você forçar, você usar também a gordura corporal. Se você ficar na cetogênica com a keto carnívora, dificilmente você vai usar realmente sua gordura corporal.
Se você Exato, eu sempre falo para o pessoal, vai revezando entre carnes mais gordas e carnes mais magras, né? E percebe o que acontece. Isso que eu falei também vale para ganhos, que o pessoal me pergunta bastante. Eu consegui ganhar já quase 10 quilos, né? Em dieta carnívora em 1 ano e 1 mês. Então, o que eu fazia? Eu ia me pesando toda semana. Eu percebia que se eu comesse menos de 1 quilo, o peso descia. Se eu comesse 1 quilo, o peso mantinha. Se eu fizesse uma terceira refeição, o peso ia subindo lentamente. Então, eu comecei Tentativa e erro. Tentativa e erro. Então, eu comecei a comer, ao invés de 2 refeições que eu fazia antes e me sentia super bem, eu comecei a fazer 3. Então, eu já acordo e como, já para garantir um pouco. Depois, eu como de novo no almoço, como mais uma vez à tarde, pronto. Aí, eu percebo que meu peso está subindo. E tá subindo nos lugares certos, né? Não tá subindo nos lugares errados. É coisa que tu tem que ficar de olho ali. Aí, se eu vejo que o peso tá subindo, tranquilo. Se eu vejo que ele parou de subir, eu começo a acrescentar uns ovos a mais em todas as refeições, para ir trazendo o excesso de calorias ali, um superávit calórico, né? Então, é aquilo, tu vai percebendo o que vai acontecendo. O pessoal tem muito receio e fala assim, como é que eu faço? Não existe uma fórmula que se aplique para todo mundo, porque as pessoas têm pesos diferentes, né? Têm objetivos diferentes. Objetivos diferentes, exato. E mesmo condições diferentes como a dele, que precisa dividir, porcionar, ajustar. Né? E mesmo que você chegue nesse parâmetro aí, agora você parece que achou uma forma, uma proporção boa. Essa forma vai durar por um tempo. Depois você vai estar envelhecendo, você está fazendo outras atividades e você vai ter que ajustar de novo. Então não dá para você, achei e fiquei por aqui. Infelizmente, é uma coisa que você vai ter. E se você não quiser fazer isso, aí você vai ter que achar um profissional que vai lhe ajudar, um nutricionista que vai ficar ali acompanhando e fazendo isso por você. Mas a melhor pessoa é você mesmo para identificar. Tem que perceber, fazer as suas medidas, ver como é que está seu desempenho no treino, você está recuperando bem depois a musculatura, ou está ficando muito dolorido, muito tempo, ou você está ficando com muita sonolência, porque também o excesso de proteína, em algumas vezes, Tati mesmo sentia, às vezes ela comia, comi demais e tal. Você vai... Então, passa da conta, você tem que perceber e fazer esses ajustes, não tem jeito. Quando eu comia proteína demais, eu sentia os mesmos sintomas de carboidrato. Acredita, já? Sonolência, aquele cansaço. Então, isso não me faz bem. O que eu gostava, amo a cetogênica, inclusive eu gosto de dizer que é keto carnívoro, porque assim, eu gosto desse estado de alerta, que a cetose me traz. Da cetose, né? Da cetose, gosto. Isso é um vício. É essa sensação de você estar ligado na tomada, assim, 220, eu gosto. Que o pessoal tem que entender que é muito individual. O pessoal tá falando aqui de jejum, é aquilo também. O jejum é ótimo até que ele não é. Então, por exemplo, no meu caso, eu adoro jejum, mas se eu tiver que fazer jejuns mais longos, eles atrapalham o meu objetivo, que é de ganho. Não, então, o jejum para mim não é um aliado. Né? Eu faço todos os dias, mas jejuns super curtos, de 16, 18 horas no máximo. Eu não treino em jejum, porque eu já tenho que começar a comer logo cedo. Isso tudo é muito individual. O pessoal precisa respirar fundo, porque eu entendo, né? O pessoal vem de low carb, cetogênico, paleo. É muita informação. Aí descobre que existe uma dieta carnívora. E a pessoa vai ter que estudar muito. E vocês têm esse perfil de estar ali estudando todo dia. E isso é imprescindível. Não tem como tu fazer uma dieta sem você estudar absolutamente nada a respeito dela. Então, tu vai ter que primeiro estudar e depois ir testando ali contigo, né? Tem uma coisa que eu incentivo muito, que eu falo pro pessoal. Você tem que aprender a ser especialista em você mesmo. Tu não vai achar um médico que é especialista em você. Perfeito, porque tu se conhece, né? Então, você vai ter que se tornar especialista em você mesmo. É algo que só você pode fazer. Verdade. E definir seus objetivos. O que é que eu quero? Não, eu quero ficar com corpo massa, quero ficar com muita massa muscular. Então, você já vai ter outra forma de comer, outra forma de treinar. Vai modificar. O sono, que é Quem quer emagrecer, ficar só slim, não, eu quero só ter força muscular. Já é outro protocolo. Então, infelizmente, a PAD não tem a pílula mágica e não tem algo fácil. E dependendo, a idade também conta muito. Então, quanto mais velho você tiver, mais tempo você vai demorar. E o principal que eu acho de tudo é o tempo que o pessoal é muito paciente. Isso. No meu caso, eu 41 anos, 35 anos da minha vida foi com alimentação trivial, fazendo tudo sem saber, mas assim, errando muito. E aí você muda, em 5 meses eu quero que já tá tudo ótimo, seu fígado gorduroso vem embora. Até você pode conseguir resultados expressivos, mas via de regra o corpo vai demorar. Você vai conseguir? Vai.
O corpo pode, o fígado vai se recuperar sim, mas tem que ter paciência. Não é, não deu certo, já estou voltando. Não. Você vai voltar para o que você estava antes, que é garantido que você vai ficar dependente de uma alimentação junto e aquilo, com a medicação. É terrível. Vocês vieram de uma dieta já que era com comida de verdade. Agora tem muita gente que está vindo de uma dieta toda errada. E aí a pessoa escreve e fala assim, eu tô passando mal. Tá, tu tá passando mal, mas quantas vezes tu não passou mal porque tomou uns goró a mais, né? Claro. Porque ficou virado da balada e não teve um sono adequado, e etc. Porque comeu muito ovo de Páscoa e aí se sentiu mal, encheu a barriga de panetone e não passou bem. E quantas vezes tu já não passou mal ao longo da vida? Aí começou a dieta, aí uma semana, tô passando mal. Vai passar mesmo, adaptação, querido. Tem que saber que tu vai passar por isso, né? Verdade. E para a mulherada que fica nessa psicose de emagrecer, minha perda de 13, 14 quilos foi muito gradativa já. Mesmo da paleo, low carb, cetogênico. Eu perdi, assim, 1 quilo em um mês. Então, eu perdi 6, acho que tudo em 6 meses, tá? De perder 1 por mês. Por vários fatores que eu tinha de problemas de saúde, minha perda foi muito lenta. Então, eu tive que ter muita paciência. Eu fui obrigada a ter paciência, né? De esperar o momento certo acontecer. Virou um hábito de vida, né? Na verdade, né? Não chega a ser uma dieta mais para vocês, né? Não. Não tem como ser dieta. Pô. Como diz nosso amigo Cláudio, que tá aí, a gente caga suave, né, Cláudio? É incrível, o volume diminui muito, né? O volume das fezes diminui bastante. É uma dúvida que o pessoal tem. Eu acho engraçado que há um tempo atrás eu sofri aí um ataque dos vegans e bastante me escrevia assim, você não deve cagar. Eu falava, gente, eu não vou me preocupar com isso, porque assim, eu tô indo no banheiro todo dia e eu lembrava do Cláudio, falava, tô cagando suave ainda, porque não tenho gás, né? O pessoal fala, a Sandy não peida. Não, quem não peida sou eu, gente. A Sandy deve peidar, eu não peido. Né? Então, eu achava engraçado quando alguém escrevia e falava assim, você não deve cagar. Eu falava, gente, eu cago todo dia, tá suave pra caramba. O volume só é menor por conta da ausência de fibras, né? Exatamente. A digestão, isso aí você pode comer 1 quilo, 2 quilos de carne. A digestão, em 1 hora, você já tá pronto para fazer qualquer coisa. É verdade. Sem espaço. Tem mais um novo aqui concordando. Se você tá comendo só a sua carninha, você não tem inchaço, não tem nada, não tem gases, é perfeito. Não, outro dia, eu fui me chamaram para comer uma pizza. Aí eu fiquei meio assim, vou falar que não vou comer, né? Comi um pedaço. Cara, eu fiquei inchado. Parecia que eu tava grávida. Bem feito. Aí ficou aquela estufada, assim, meu. Foi foda. É um bom tópico essa parte aí. Com aquela sensação. Justamente, um bom tópico é justamente essa parte aí social. Que com certeza aí o pessoal também tem a preocupação. Como é que faz? Vai para as festas, não come, não bebe, o que é que diz e tal. A sugestão da gente é o quê? Pelo menos o que eu posso indicar. Eu falei, bom, inicialmente você tem que verificar se você vai seguir isso adiante. Porque aí você pode enrolar, dizer, não, já comi e tal. Você pode inventar desculpas por um tempo e tal. Até mesmo para a família, se quiser, se for muito cri-cri. Mas se for uma coisa que você vai dizer, não, isso aqui eu vou levar adiante, você vai ter que abrir o jogo e ser firme na sua posição. E ter propriedade para poder falar, porque o pessoal vai inventar milhares de problemas. Então, a partir do momento que o cara inventar um problema... Isso que tu tem que estudar a dieta para você saber responder. A primeira coisa que falam para mim, você vai foder o seu fígado, vai foder o seu rim. Exatamente. Hoje em dia, ninguém, na verdade, já empomba com a gente, porque se tem alguma dúvida, você tem dúvida de quê? Pronto, o problema é esse, não, é isso e tal. Então você já tem segurança para poder falar sobre tudo. A gente já passou antes, lá no início, quando não tinha conhecimento, e aí ficar meio perdido e tal. É horrível, quando perguntas uma situação... algo que você não sabe responder, né? Então, hoje em dia as por isso eu também sou dessas que estuda tudo, porque eu não quero passar vergonha, se alguém me perguntar. As pessoas até desistem já de querer argumentar com a gente. Ela, tá bom, você não quer não? Ok. Porque para não ouvir, porque não tem argumentação. Não tem, né, o que questionar, tá certo. Não tem. Não tem achismo. E outra, quando a gente não deixa de ir para as festas, mas assim, dependendo do local que a gente não vai fiado em comer alguma coisa. Ou a gente não vai comer porque não quer comer mesmo, ou se a gente tiver, a gente come e sai de casa já alimentado sem problema nenhum. A dica é essa. Se for beber, geralmente eu levo a nossa bebida, o meu cantil, um vinho, o que quer que seja. Ou então não bebo. Hoje em dia a gente também às vezes cansa de sair, enfim. A gente fica falando às pessoas que
mudou a cabeça nesse aspecto, mudou mesmo. A gente vai para o evento para confraternizar. Mas as pessoas fazem questão só de beber ou de comer. Então, é outra coisa que a gente muda, mas as pessoas não mudam e se incomodam com isso. Por exemplo, se eu chegar, vou voltar para minha casa lá em Santos. Aí, tipo, se eu não comer a comida da minha empregada lá, que ela vai fazer o feijão dela, que é o negócio... É uma desfeita. É uma desfeita mortal ali que vai ficar com climão. Aí vai comer, ficar com a barriga da grávida de Taubaté para agradar a empregada, entendeu? Eu não faço isso, não. Então, eu não como porque eu realmente fico mal, né? Eu comi, também. Acho que eu já estava na carnívora, eu fui em uma festa e comi um chili. Então, tava com bastante carne, mas tinha um pouco de feijão. Eu tentei tirar um pouco do feijão e focar mais na carne. E quando eu cheguei na festa, eu tava me sentindo o máximo, porque o pessoal tava elogiando, ai, você tá magra, olha a barriguinha, sarada, etc, tal. E eu tava me sentindo super bem. Eu falei, nossa, eu sou o foco da festa. Todo mundo vendo perguntar o que eu tava fazendo. E na hora do parabéns, eu não tava, porque eu já tava no banheiro, entendeu? Eu voltei do parabéns, o pessoal me dando parabéns, achando que eu tava grávida agora, de 9 meses, né? Porque eu comi um pouquinho de feijão, a minha barriga inchou tanto que eu tive que abrir o botão da calça e ficar andando na festa. Então, assim, foi detestável, foi horrível. Então, assim, hoje eu sou muito sincera. Quem me conhece há mais tempo já sabe que esse é meu estilo de vida. E até tenho uma preocupação de fazer alguma coisa para servir, que eu vou comer e tal. Mas, do contrário, eu falo, olha, eu não posso comer. Eu já vou pelo lance da... eu tenho intolerância. Eu nem digo a quê. Eu tenho intolerância. Aí a pessoa já fica, tipo, coitada, ela não pode comer. Então, eu já saio pela tangente, entendeu? Eu uso muito essa estratégia quando oferece, assim, aniversário, bolos, doces. Sou diabética. Quando não dá para discutir, para argumentar com nada, exato, eu sou diabética. Chato, é mais fácil e a pessoa não oferece pela segunda vez, então já desiste ali mesmo. Isso. E como é que vocês fazem para comer na rua? Porque assim, eu almoço em uma churrascaria e eu já conversei com o pessoal lá, até assim, com relação à qualidade da carne e com relação ao sal, porque antes eles salgavam demais a carne, eles pincelavam com sal e alho e tal. Eu falei, olha, vocês estragarem a comida de alguém que come um bifinho é uma coisa. Vocês estragarem a minha comida, que vem aqui todo dia, como meio quilo de carne, vocês estão, assim, ferrando com a minha vida. Então, eles agora só salgam com sal grosso a carne, não salgam mais quando eles vão tirando os cortes. Resolveu minha vida, porque eu almoço todo dia no mesmo lugar. Mas tem muita gente que me escreve e fala assim, pô, eu vou almoçar e aí não tem grill lá, é só aquelas carnes de recheio cheio de molho, ou então vou comer na padaria, eles vão fritar no óleo vegetal. Como é que vocês se viram nessas situações? Isso é importante. No dia a dia, a gente não come na rua, né? A gente faz uma refeição de manhã e outra quando volta, tipo 5h30 da tarde a gente come. Passa o dia todo sem comer nada. Às vezes é melhor comer em casa, não comer na rua. Em casa. E quando levava almoço, eu preparava e a gente levava quentinha de casa. Comia até frio mesmo, carne moída, frio, com ovos. Sem problema nenhum. A gente faz em média só realmente 2 refeições por dia. Às vezes uma, mas o normal é fazer 2, às vezes uma menor e uma mais, com mais proteína. Então, durante o dia fica livre. Hoje a gente está em estratégia de manhã e de noite, que geralmente é umas 5h30. 5h30 no máximo a gente está comendo. E de manhã, geralmente, pós-treino, quando a gente chega, o que tiver, a gente come caldo de osso, que agora tá com a panela. Agora, uma coisa importante foi uma boa... falar de vísceras, né? As pessoas têm muita dúvida se é imprescindível comer vísceras, caldo de ossos. Não sei se vocês viram que saiu hoje o podcast com o Paul Saladino, né? Onde ele fala da importância de consumir as vísceras e tal. Aí acho que até um tema importante, vocês dizerem se vocês consomem ou não. A gente consome esporadicamente, porque a gente gosta, né? A gente gosta de todos, de vísceras, de fígado, a gente gosta. Mas a gente tem uma opinião, né? Assim, se a pessoa não gosta de jeito nenhum, eu não acho que a pessoa não acho que é por isso que ela vai deixar de fazer a dieta, né? Isso aí baseado, primeiro, eu acho que principalmente nas 2 pessoas que eu tenho minha referência, número 1, são os que ficaram mais tempo nisso. Aquele Owen Wilson que ficou 63 anos comendo dieta carnívora, Stephenson que escreveu o livro e tal, que ele foi obrigado a viver com os esquimós, família Anderson também, que não come nada, e dentre outros aí que eu não estou lembrando agora. Então tem pessoas, ou seja, mais de um caso de pessoas que não consumiam vísceras de nenhum tipo e nunca tiveram problema. Pode ser caso isolado? Pode, mas pode também não ser.
Aí, uma sugestão que eu daria para poder fazer uma possível análise. Vamos lá. Você está comendo uma dieta só de carne, não quer comer mais nada, você faz carne e água, e aí acompanha durante o tempo. Você vai fazer o seu check-up, vai fazer os seus exames e vai acompanhar também como é que está. Se você está com minerais muito baixos, deficiência de magnésio, aí sim, possivelmente, vou cair na suplementação, eu faria justamente, adicionaria os órgãos para poder, porque o fígado é riquíssimo em nutrientes. Sim. Todas as vísceras, o rim o fígado, o coração, cérebro, para quem consegue achar um de qualidade e comer, enfim. Aí, pronto, talvez isso aí já suprisse as necessidades. Ou saladina é super a favor de comer o bicho inteiro, frango tufano também. Mas, assim, eu vou dizer, se você gosta, coma, eu acho fantástico. Mas, na prática, você não tem nenhuma evidência que realmente vai precisar. Às vezes eu fico bastante tempo sem comer, mas eu faço muito fígado pro cachorro. Então, de vez em quando, eu dou umas garfadas ali, porque eu faço para ele, faz parte da dieta dele, que praticamente é a mesma que a minha, não tem muita diferença do que ele come, exceto o pé de galinha e pescoço de frango que eu dou para ele, mas o Wilfred também tá na dieta carnívora. Show. E aí eu dou umas garfadas ali de uns pedaços de fígado. Agora, às vezes, é engraçado, é isso que eu perguntar para vocês. Se já aconteceu de vocês sentirem necessidade de comer. Das vezes que eu botei mesmo uns bifes no prato, foi porque eu senti necessidade. Sabe quando tu acorda assim e fala, hoje eu quero comer fígado. Me deu realmente vontade e aí eu vou e faço os bifes. Não sei se já aconteceu isso com vocês. De víscera, não. Não, assim. de víscera não. Agora de carne, sim. Eu até me dado forte, não. Tem que ser aquela carne e tal. Ou até frutos do mar também. Agora, frutos do mar acontece isso, já. Porque aí, justamente, frutos do mar você tem iodo, você tem ômega 3, dependendo do peixe. Tem outros micronutrientes que são ótimos também. Mas é tudo a gosto dos fregueses. Não necessariamente é obrigatório. O aí pessoal pergunta muito o prato arco-íris da dieta carnívora, né? Mas o pessoal pergunta muito de frango e de peixe. Eu percebo que a saciedade é péssima. Eu trato frango e peixe como salada para mim, né? Sim. Até aconteceu de um tempo atrás eu ir num japonês, eu comi 4 temakis e mais um salmão. Quando eu cheguei em casa, eu fiz mais meio quilo de carne. Eu falei, o que eu comi no restaurante foi salada. Eu queria saber se vocês têm essa percepção também com relação ao frango e com relação ao peixe. A mesma percepção. Tanto que a gente come muito esporadicamente. É uma refeição para você degustar. Tipo, quando compra peixe, Tati faz um ceviche, alguma coisa, a gente toma um vinho e tal, mas como refeição não tem condição. Não... É um acompanhamento, né? É um acompanhamento, exato. É carne de boi e pronto. Essa é número 1, 90% das vezes é o que vai suprir. O resto, você vai acalentar um pouco, até mesmo a carne de porco, não vejo segurar muita onda. Carne vermelha. Carne vermelha. Carne de búfalo. Que eu fico com receio porque assim, isso tem que estar bem claro para o pessoal que o foco da dieta carnívora é a carne vermelha. Porque às vezes o pessoal me marca umas coisas e eu falo, Jesus Cristo, carnívora não é a dieta do bacon, carnívora não é a dieta do ovo, não é o egg fast, porque eu vejo o pessoal com um pratão ali cheio de ovo, eu falo, não é isso, né? Tu vai ficar deficiente aí em uma série de coisas se você não estiver focando no alimento que é o principal da dieta carnívora, né? Que é a carne vermelha. A carne vermelha, exato. A gente já chegou a consumir comprar mais de 60 ovos por semana e tal, antes de poder com Ave Maria. Depois, hoje em dia, realmente não come todo dia. E quando come, 2, assim, um acompanhamento. É como acompanhamento. Ovos são deliciosos, mas hoje a gente come como acompanhamento. Sim. O prato principal é sempre carne vermelha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui aparece para mim que tá dando 1 minuto e meio só de resto de live. Eu queria saber se vocês conseguem voltar para responder as perguntas do pessoal, porque daí eu encerro essa. Sim. Vai ficar salvo, acho que depois vocês conseguem subir para o YouTube também. E aí vocês voltam para responder pergunta do pessoal. Pronto, tranquilo. Fechado. Conseguem? Então vou fechar aqui, gente. Aí vocês voltam, tá? Porque passou um monte de pergunta aqui. O Arthur não vai voltar porque ele tem que trabalhar. Aí vocês já se peçam dele. Pessoal, se alguém for bariátrico, tiver dúvida com relação sobre fazer a dieta carnívora nessa condição, é bacana indicar o perfil do Arthur. Ele troca uma ideia com a doutora Ana também, a Nutriana, que é bariátrica e está fazendo a dieta carnívora. É legal porque tem o receio do pessoal que acha que vai ficar mais difícil seguir, né?
eu tô aprendendo com ela, às vezes ela fala assim, pô, eu fiz isso, não deu certo. Então, é uma troca de experiência, né? Então, se precisar, vem falar aqui comigo que eu ajudo também. Beleza? Vou fechar aqui e vou abrir de novo, tá, gente? Até mais. Vamos ver depois. Eu fiquei bonitinho, né? Ficou. E aí, comida com verdades. Quem é que não tá seguindo ainda esse Instagram maravilhoso, gente? Tem que seguir. Vamos lá. Ai, obrigada, viu? Fico tão feliz quando vocês entram aqui, participam, interagem comigo, me marcam lá nas carnes. Só vou pedir a gentileza de capricharem sempre, principalmente na apresentação e o ponto, porque tem muito chefe de cozinha me seguindo. Tem os maiores churrasqueiros do Brasil. Responsabilidade é grande, entendeu? Vocês não me marquem em carne feia, não, gente. Pelo amor. Peraí. Calma, deixa o pessoal voltar. Aguentam aí, segurem essas perguntas, pelo amor de Deus, deixa o pessoal voltar. Pronto, vamos às perguntas aí. Pode mandar. Eu já vi. Pronto. Teve um ali de suplementos, era ômega 3 e vitamina C, que alguém já perguntou. Nenhum dos dois. Nem ômega 3, até porque, mesmo que você não coma o salmão, na carne já tem ômega 3 também. A quantidade é pequena, mas também tem. Então, nenhuma suplementação de nenhum tipo, pelo menos até agora. A gente não teve necessidade. Concordo. O pessoal tem muita dúvida com relação à vitamina C, porque acha que isso só está presente, né, em frutas, enfim. Mas existe vitamina C nas carnes, Sim, né? Com certeza. É importante que o pessoal saiba disso. Até a gente sabe que a carne vermelha, ela cura, né? Ela cura o scurvy. Como que é a tradução disso que eu esqueci agora? É o escorbuto. Exato. Então, o pessoal que tem receio aí com relação à vitamina C, saiba que nas carnes existe vitamina. No fígado tem mais, mas no tecido, no músculo mesmo, também tem. Então, Stefan, eu botei até alguns trechos quando eu estava lendo o Fat of the Land, ele comentando isso. Não tinha risco nenhum. Uhum. Ok. O que o pessoal está perguntando aí? Deixa eu ver. A vantagem da panela, Tati. Alguém perguntou se carne cozida pode, e com relação ao cozimento, se ela precisa estar no ponto, se pode esturricar as carnes. Eu já falo que esturricar a carne já é um pecado com relação ao bicho que morreu ali. Já estragou a carne. Mas o pessoal tem dúvida assim, posso comer só carne cozida? Eu não acho que seja o ideal. Não, eu também acho que não seja o ideal. Mas, assim, se a pessoa não gosta de comer aquela carne, assim, como a gente gosta, sangrando, ela pode comer ao menos no ponto, né? É o ponto, exato. Mas se ela não gosta de comer sangrando, ela não vai comer. O que as pessoas têm que ter em mente é que você tem que fazer alguma coisa sustentável a longo prazo. Você não vai comer uma carne meio crua se você não gosta. Né? Então, eu amo carne cozida. Coma carne cozida, se é o que vai te fazer bem. Agora, tente, em alguns momentos, comer ela pelo menos ao ponto. Sim. E eu comprei recentemente também uma panela de cozimento lento que cozinha em temperaturas baixíssimas. Também pode ser, para quem gosta de comer carne cozida, pode ser uma ideia. Em relação à carne crua, que também pensou, não, tem que ser carne crua e tal. Pelo que a gente já viu de experiência, e o que eu já li também, a diferença é pouquíssima em relação a isso. O crucial realmente é não deixar ela passadíssima, mas se você comer crua ou comer ela ao ponto, não tem problema nenhum. Os nutrientes vão permanecer praticamente os mesmos. Os aminoácidos, com certeza, você não perde quase nada. Você vai diminuir só o tamanho, que é a água que você vai perder. Mas não tem necessidade de ficar comendo carne crua. Perguntaram ali sobre a quantidade. Vocês já comeram a carne crua mesmo? Não. Só bem semana passada, mas assim, a carne moída, como eu já vi você comendo, não. Não tive coragem, não. A gente chegou a experimentar. Eu adoro, assim, eu já comi mais de uma oportunidade. Sempre que dá, eu como carne crua, porque eu gosto demais. E acontece comigo a mesma coisa que eu falei que acontece com o fígado. Às vezes eu tenho vontade, acordo com vontade de comer carne crua. Que legal, a gente não experimentou ainda não, né, amor? Não, ainda não. Eu vou lançar o desafio aqui, então, hein? Pra vocês colocarem lá depois. Eu vi que alguém perguntou ali sobre o problema da tênia em relação ao verme que vai para o cérebro. Eu falei, porco. Exatamente. Tem na carne do porco, mas até onde eu sei, hoje em dia a coisa
muito, acho que raríssimo de acontecer. Até porque os porcos hoje em dia, infelizmente são alimentados com ração e grãos e tal. Então, super limpíssimos e tomam todos os cuidados possíveis. Então, dificilmente você vai ter. Outra coisa, a carne, quando você vai para o forno, você vai automaticamente matar tudo. Lavar carne, esqueça. Isso aí também não tem nada a ver. Pelo menos a gente não lava. Eu acho que é até pior. Acho que contamina, tem mais risco de contaminação se você lavar. Não se lava carne, nem frango, nem nada disso, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade. Agora, com relação à carne crua, eu até fiz uma live com um veterinário e ele falou, olha, vê se pelo menos você tá comprando carne de qualidade, analisa o cheiro ali, da consistência, da cor da carne, vê se tem um selo, né? Então, assim, geralmente quando eu quero comer, eu procuro observar tudo isso, ou mesmo até comprar em açougues, onde eu já conheça, né, o pessoal, e aí eu digo, olha, essa carne vai ser consumida crua, é uma carne que chegou aqui recentemente, né, tá dentro da validade, tá tudo certo e tal, então aí se você vai consumir crua, tu tem que ter essa preocupação a mais, né? Com certeza. O que mais que o pessoal tá perguntaram muito do mau hálito. O que vocês têm a dizer aí sobre isso? O hálito de quem tá em cetose não chega a ser mau hálito. Eu não acho que é mau hálito. É um hálito diferente, mas não chega a ser mau hálito, não. E acontece muito na adaptação também, né? Isso normaliza depois. É uma preocupação que o pessoal tem, mas acho que vai ser para sempre assim e não é verdade. O que acontecia comigo também no começo era ter muita sede. Quando eu iniciei a carnívora, acho que eu tomava 4, 5 litros de água. Eu tive uma sede muito grande, mas isso é por conta da adaptação e da cetose mesmo. Sim. Depois isso normalizou. Não sei se vocês passaram por isso. Sim. No início, sim. Mas nada demais, algo trivial. Vi mais algumas perguntas aqui, vou responder rapidinho cada uma. Constipação, que alguém teve a gente já respondeu, falou isso antes, zero de problema, na verdade, a tendência é normalizar. Agora, lembrando que você pode também usar a quantidade de gordura para poder equilibrar isso. Muita gordura, diarreia, pouca gordura, prisão de ventre. Então, também a gordura é um bom parâmetro para poder equalizar. Na adaptação, né? No período de adaptação. Outra pergunta ali, sobre diabetes, se o diabetes pode fazer. Na verdade, deveria fazer tranquilamente, porque você vai ter uma estabilização da glicose, você não vai ter picos por mais que a proteína eleve um pouco, mas é muito pouquinho. Quando você come, a proteína vai virar açúcar no sangue, não. Ela vai ter a insulina, sim, vai ativar levemente, mas vai ser uma coisa ínfima. E se você tiver um glicozinho, você pode botar, você vai ver que ela é uma constante. Então, Jade mediu hoje, não foi Jade? Não tem... Foi, assim, quando eu acordei de manhã, acho que estava 86, depois de meia hora que eu comi, ele foi para 88, depois voltou para 85 e depois de 1h30 estava 86, quer dizer... Não teve uma variação nenhuma, né? Nada significativo. E eu tinha comido 660 gramas de carne mais 2 ovos. Pois é, não tem preocupação. Bastante coisa para um café da manhã, né? Algumas pessoas, quando eu posto, Jade, não sei se você recebe perguntas, é necessário ficar medindo cetonas no sangue? Não é necessário. Eu meço porque eu gosto de me certificar se o que eu estou sentindo é realmente verdade. Tipo, eu gosto de entender meu corpo. Tanto de qualquer alimento que eu coma, ter a certeza do que ele está fazendo no meu corpo. Então, assim, quando eu sinto que eu estou em cetose, eu disse, eu estou em cetose e tá alta, Maurício. Eu vou lá e meço. E aí, eu já entendi, assim... Para tu ter um parâmetro. Um parâmetro. E assim, eu passei o primeiro ano na carnívora, sem medir nada. Eu media muito na cetogênica. Eu fiquei viciada em medir. Achei uma grana das outras, porque aquelas fitinhas são caras, viu? São super caras. Super caras. Mas hoje eu meço esporadicamente, justamente só para confirmar o sinal que o corpo está me dando. Mas não é necessário, você não precisa comprar um aparelho, nem fitinhas para medir. A não ser que, assim, tu tenha necessidade, eu acho que quem fala muito sobre isso, se eu não me engano, é a Zófia Clemens, a não ser que você tenha necessidade de uma cetose terapêutica, né? Porque tem alguma doença para as quais a dieta cetogênica é indicada. E aí, se você está em uma dieta carnívora, pode ser interessante que você acompanhe essas medições para saber se você está mantendo a cetose ou não. Isso. Mas a maioria das pessoas confunde, acho que é bacana a gente discutir isso, acha que é necessário estar em cetose para perder peso.
né? E aí fica com aquelas medições, o que que acontece? Depois de um tempo de dieta, tudo já está certo, adaptado, essas medições podem apresentar um nível menor nos medidores, e aí a pessoa começa a suplementar gordura para aumentar a medição de cetose. E aí tu tá indo contra o que tu devia fazer, porque tá consumindo mais gordura e devia estar consumindo menos, né? Gordura. Então o pessoal acaba errando por aí. Eu não faço medição também, eu meço, eu tiro medidas corporais, isso eu acompanho direitinho para ver se, como eu como mais do que, como eu como em superávit, né? Então eu acompanho bem as medições, principalmente da cintura, para ver se eu não estou engordando e faço avaliações, né, dos treinos na academia, para ver se tá tendo ganhos com um mínimo de ganho de gordura, que a gente sabe que sempre acontece num booking, né? Mas tem que ser ali e tentar manter isso o mais baixo possível. De medidas também, de cintura, é o único que eu meço sempre, é isso aí. Sempre. Não dá para subir cintura, porque aí eu já, tô comendo demais, tem alguma coisa errada. Bom, deixa eu responder rapidamente aqui algumas perguntas que eu vi. Perguntaram sobre os rins. Isso aí a gente não vai entrar em muitos detalhes, porque já fez uma live aí com 2 néfros, né? Tá no YouTube, né? A gente botou até no YouTube, então, 0 de risco. A não ser que você já tenha uma doença renal grave. E aí mesmo assim, é só ajustar a quantidade. Não é para dizer que vai ter problema. Não é para comer carne nunca mais. Exatamente. Você tem um rim saudável, tranquilamente, não tem problema nenhum. Alguém perguntou se pode comer frutas eventualmente. Aí eu diria que é o seguinte, na verdade, você comer qualquer vegetal, qualquer planta, infelizmente não é um somatório. Você vai comer, faz a carnívora, tem todos os benefícios dela, das carnes, você come as frutas, vai ter os benefícios da fruta. Não é assim. Por quê? As plantas vão ter os antinutrientes, oxalatos, estaminas, lectinas. Então, às vezes, a combinação de um e de outro, se você come um alimento rico em ácido fítico e come outro com zinco, você inibe a absorção de um e do outro. Se você come amido e come uma carne de sol, os dois no intestino também vão ter uma digestão prejudicada, até porque as enzimas digestivas vão competir, na verdade, não vão atuar no mesmo pH do estômago. Então, uma vai ser digerida primeiro do que a outra. Então, podem ter alguns impactos. Então, nem sempre vai ser uma coisa positiva. Você pode prejudicar um outro. Isso até equivale também até com os próprios vegetais. A combinação não pode ser tão benéfica quanto ele pensa. Enfim, aí tem que fazer o estudo. Se você tem tolerância... eu acho que a pessoa tem que... Vocês tentaram reintroduzir vegetais depois ou não? Não, eu testei. Eu era apaixonada por avocado. E aí eu testei, depois já segui uns 6 meses, mas eu não senti mais o prazer que eu sentia de comer o avocado. Aí eu disse, já que eu não sinto mais o prazer que eu tinha, mudou o paladar. Aliás, para mim foi interessante porque antes de viajar para o Peru, que eu viajei em dezembro, o que eu imaginei? Eu falei, lá eu devo consumir outros alimentos, então para fazer uma adaptação, uns 15, 20 dias antes eu vou começar a tentar introduzir alguns vegetais. E foi assim a pior experiência que eu podia ter tido, porque eu tive muita constipação, dores abdominais, cólicas. Eu cheguei a postar uma foto da minha barriga super inchada. E aí, quando eu viajei já para o Peru, eu já tinha abortado essa estratégia. Eu falei, não, vou seguir carnívora no Peru. Foi muito difícil, porque lá não tem disponibilidade grande de carne vermelha, mais peixe, frango. Mas eu consegui manter a carnívora lá e falei, não volto atrás, não tento mais incluir vegetais, porque eu já fiz essa tentativa e não deu certo. Então, para quem gosta também, vai ter que ser na tentativa e erro, né? É isso, mas para quem gosta muito, Jade, é isso que eu falo. Carnívoro não é para todo mundo, não em questão de saúde. Mas tem pessoas que amam e sentem muita falta. Então vão ter uma vida muito medíocre se você deixar de comer. Então, assim, eu falo, se para você é muito importante isso, aumente a quantidade de proteína e coma os vegetais que você gostar. Não coma algum vegetal porque ele é benéfico por isso, isso, isso. Não. Esqueça isso e coma pelo sabor. Eu gosto de brócolis porque eu amo o sabor. Aí você come seu brócolis. Claro que vai vir, ela vai sentindo, né, pela própria experiência dela, ela vai sentir, poxa, quando eu como tal alimento, eu fico com gases, eu fico inchada. E ela, por si, já vai regulando quais são os que ela tolera. Um caso só curioso, que hoje eu estava analisando o canal do ex-vegano, que ele mudou direto para carnívora para poder fazer o teste em 30 dias.
Vegetable Police, alguma coisa assim. Então, aí ele gravou um podcast, acho que com o Biohackers Lab, né? Também. Aí tinha muito tempo que eu não visitava o canal. Fui ver hoje, ele disse, de lá para cá, ele tentou, depois de 6 meses, reintroduzir todas as frutas que ele gostava. Manga, azeite de oliva, tudo. Abacaxi. Então, aí o vídeo, eu acho que foi o penúltimo vídeo, ele dizendo não conseguiu introduzir só nenhum. O último que tá, acho que 90% ainda é água de coco. Água de coco. Todos ele teve algum problema, ou a pele estourava, ou era distensão abdominal, ou então era dor de cabeça. Então, no caso dele, ele falou, para mim, eu vou ter que ficar sem minhas frutas mesmo. Essa foi a curiosidade que ele é um cara que está testando tudo ao pé da letra. Teve uma pergunta sobre... Eu ouvi o podcast com ele. Teve uma pergunta sobre todos os tipos de... Se essa dieta pode ser feita por todos os tipos de sangue. Até onde eu sei, não existe dieta para tipo de sangue, na verdade. Você tem a genética que vai funcionar para o seu biotipo, sua genética. Não tem... O sangue não vai influenciar em nada. Perguntaram também se a gente suplementa. Não, nesse período de 1 ano e meio, não. Porém, a gente nessa última revisão, a gente vai começar a fazer a modulação hormonal. Porque eu tive uma vida pregressa já muito ruim, assim, de 17 anos de anticoncepcional contínuo, que detonou minha saúde. Eu também tomei por bastante tempo. Então, detonou de um jeito que meus hormônios quase que zeraram, assim. Ficaram muito, muito, muito baixos. Melhorou um pouquinho na cetogênica, mesmo assim eu fazia suplementação na cetogênica. Quando eu comecei a carnívora, eu parei toda a suplementação. E aí melhorou um pouco, mas ainda não está no nível suficiente de otimização de saúde. Então, nosso médico indicou que a gente fizesse. E a gente vai começar a fazer a modulação. Mas, até então, os resultados dos exames que nós disponibilizamos é sem suplementação. Exatamente. Outra coisa, perguntaram se tem algum alimento que você precisa comer com moderação. Eu diria que, a princípio, o fígado, não. Assim, mas de carne, em relação ao corte. O fígado, pelo justamente o excesso de nutrientes que ele tem, principalmente a vitamina A. Eu até pesquisei, porque eu falei sobre isso numa live, e até a Paty Aires que falou pra mim, ela falou, pode ter problema de hipervitaminose, né, da vitamina A. E eu fui pesquisar depois, na literatura, o que eu encontrei mais foi com relação a pessoas que suplementam vitamina A, e aí tem problema por excesso de suplementação. Não achei nenhum caso, e olha que eu pesquisei bastante, de pessoas que tenham tido problema por terem comido muito fígado. O que eu achei foi pessoal principalmente que tem acne e suplementa via oral a vitamina A e faz isso por conta, e aí sofre com hipervitaminose A. Mas com relação ao consumo de fígado, não achei. Agora, o que o pessoal que consome, né, na nossa comunidade aí carnívora faz é manter ele em 1, 2 vezes por semana, e eu acho que é bem razoável, né? Também é um negócio tão denso de comer que ninguém vai conseguir comer fígado em todas as refeições, é impossível. E em quantidades grandes não consegue comer também. Porque não consegue. Sacia pra caramba. Perguntaram ali sobre se o fígado não filtra as toxinas e tal. Aí eu digo, tem uma postagem que eu fiz semana passada, ou foi essa semana ainda, justamente sobre isso. Falando que, não, apesar dele limpar as toxinas, ele não armazena. Na verdade, ele ou vai eliminar, ou então elas vão ser eliminadas na célula de gordura. Mas ele não fica armazenado nele. Nem o fígado, nem o rim. Pode comer sem problema nenhum. Perguntaram também sobre exames. Quais seriam os exames para poder fazer? Veja bem, aí vai ficar, na verdade, a cargo do seu médico que você escolher. Mas eu diria que um essencial que eu pediria são as curvas de insulina e de glicemia. Essa daí realmente seria... A glicada também. Aí você tem a hemoglobina glicada, tem alguns biomarcadores de inflamatórios. Proteína C reativa. Vitamina D, que muita gente Vitamina D. Tem os colesteróis, tem que saber realmente mais. Creatinina, para ver a função renal. Tem alguma coisa, mas vai depender do médico, porque não adianta você chegar lá também com esses exames. Eu quero fazer exame disso aí, se o médico não souber nem qual é o exame ou interpretar, não adianta. Mas outra coisa é que não vai dar para tirar qualquer conclusão baseada em um exame. Ele vai ter que olhar o quadro geral, porque você pode, às vezes, ter uma sequência... nem em pouco tempo de dieta, porque o pessoal é meio surtado com essa questão de exame, aí começou a carnívora, em 15 dias já quer fazer exame. Então não deu nem tempo de ter um parâmetro ali. Intervalos tem mínimos um podcast legal com o Kevin Stock, que ele fala, cara, tu faz 6 meses de dieta, depois tu vai fazer exame. Exato. Não adianta começar carnívora já, passou 15 dias, já quer estar lá tirando esse exame de sangue. Relaxa. Não morreu até agora, não vai ser agora que tu vai morrer. Faz aí um tempo de dieta e aí, passado um tempo, tu avalia. Porque
15 dias, 1 mês, 2 meses de dieta é muito pouco para tu ver ali uma resposta significativa em questão de exames. Aqui, tem uma travada aí? Já uma coisa muito legal nesse estilo de vida, eu acho, é você ter a liberdade de não controlar calorias. Assim, porque você pode comer exato. um bife gordo para vocês. Uma picanha, você pode comer um bacon. Se você tiver o sinal de saciedade legal, tiver ok do seu corpo, sinal de saciedade, dificilmente você vai exagerar. Então é muito bom. Vocês alguma vez contaram, lançaram em Fat Secret alguma coisa para acompanhar ou vocês nunca fizeram isso? Não, nunca fiz isso. Eu nem sei mexer direito naquele negócio, Jade. Eu sou bem... Eu disse, e eu não tenho saco para fazer isso. Não, cara, eu fiz um dia, porque eu falei, vou testar aqui, vou ver o que dá. E foi um dia que eu comi em casa, depois eu comi de novo na hora do almoço, eu comi à tarde, uma amiga me chamou para jantar, e aí, como eu tava lançando tudo aquele dia, eu falei, vou lançar. No final do dia, eu tinha dado 5.000 calorias. Isso que eu falei, é muito difícil tu engordar numa dieta carnívora. Olha, tu vai ter que se esforçar, porque assim, eu como muito, né, acima, com certeza, do que seria necessário, às vezes passo da minha saciedade, pelas questões que eu informei, mas assim, chegou dias de ir em churrasco, eu ia em churrascaria, teve uma que eu fui com o Claudião e o pessoal daqui de São Paulo, a gente chegou meio-dia na churrascaria, a gente ficou até às 6 horas da tarde comendo carne, então foram, 6 horas na churrascaria. Eu como demais, assim, tô magra ainda. Eu não acho que tem necessidade nenhuma das pessoas fazerem esse tipo de medição em uma dieta carnívora, a não ser que elas ou não estejam perdendo peso ou não estejam ganhando. Aí elas vão precisar ter parâmetros, né? Tu não consegue mudar o que você não tá rastreando. Agora vale lembrar, já, de que você, com essa quantidade maior, você tem um objetivo de ganho. Você treina muito disciplinada, treina forte. Exato. Que muita gente não treina forte. Então não vai alguém querer seguir, né, comendo a mesma quantidade que você sem treinar, vai engordar e muito. Vai. E ainda tem a situação que ela pode ter algum problema de saúde que ela não saiba. Que aí ela pode acumular gordura, sim. Então é bom a pessoa ir testando devagar, vai testando. Se seu objetivo é de ganho, procura um personal, faz um treino especializado, de acompanhamento, porque se você fizer com esse treinozinho que eu vejo na academia... Mais no celular não, do que não vai nos rolar. Aparelhos, né? Vocês treinam todos os dias também? Não, a gente ficou... Hoje em dia, a gente treina 3 vezes por semana, mas a gente ficou mais de 3 anos, né, amor? 3 anos e meio, mais ou menos, treinando de domingo a domingo praticamente. E o que a gente observou hoje, tem uns 3 ou 4 meses, uns 4 meses que a gente decidiu malhar 3 vezes por semana e a gente não teve perda nenhuma, Jade. Ai, que bom. Perda nenhuma. Porque o treino é curto, 45 minutos, mas aquele treino intenso. Destrutivo. Todas as séries ali para você terminar com careta e tal, então... É um treino pesado. E aí a gente está dando... O que eu percebo é que um dia sem treinar também está dando tempo maior de recuperação do músculo. E aí você volta, consegue fazer outro treino mais pesado. E aí, por enquanto tá... por enquanto tá funcionando. No dia que parar de funcionar, a gente volta a treinar todos os dias. Porque lembrando que a gente não malha com personal. A gente malha numa academia muito boa, aqui em Salvador, mas a gente não malha, não tem esse acompanhamento diferente de um personal. Então, assim... Para mim tem a questão da disciplina, assim, eu preciso ir todos os dias. Então, até o Bruno que montou o treino para mim, ele considerou 7 dias da semana. Pela questão da disciplina, é o que o Maurício falou no começo da live, eu sou 100%. Eu preciso estar lá todo dia e organizar a minha rotina de um modo que isso caiba, né? Mas, assim, acho que o importante é, pelo menos, a pessoa estar se preocupando em fazer alguma atividade física, né? Não adianta só resolver a dieta. Tu tem que mexer ali em várias questões da tua vida para você ser saudável como um todo, né? Sim. Com certeza. Vamos lá, mais uma pergunta aqui que eu peguei. Ela perguntou qual é a quantidade máxima de proteína por refeição. Eu diria que
É só a fome que vai definir. Agora, em termos de síntese proteica, você tem mulher a partir de 35 gramas, pelo menos, para você, de leucina, que vai dar mais ou menos 35 gramas de proteína, para você ativar a síntese proteica, estimular, e homem, pelo menos 40. Seria o mínimo de refeição para você ter aquele bom no músculo. Sim. Você ativa no treino, mas também pela alimentação, pela quantidade mínima de leucina, vai ser essas gramas. Para mulher, a partir de 35, para homem, a partir no mínimo também de 40, mas entre 40 e 50. Acima disso, assim, você vai ter o estímulo já do mTOR no músculo para poder fazer o crescimento, mas não vai ter todo o benefício. Aí vai ser sua fome para você se saciar. Isso bate muito com as recomendações do José Antônio e com a da doutora Gabrielle Lyon. Essa faixa mesmo que tu falou para mulher e para homem bate bem com as recomendações deles. Exatamente. A outra coisa, perguntaram se criança de 12 anos pode fazer. Eu diria que qualquer pessoa, em qualquer idade... Qualquer ser humano pode fazer a dieta carnívora. Inclusive bebês, os bebês são cetogênicos. Eles nascem em cetose. A gente que tira lá da cetose a criança. Tem estudos que crianças, depois de 6 meses, quando são desmamadas, o resultado dela, o crescimento também é melhor com produtos, com carne, claro que não a carne para ela comer, mas tipo uma papinha em relação de... Ela chupar a carne, tem. Com a carne de outro, enfim. Não tem eu não lembro quem que falou, mas assim, era algo no sentido de a criança ela tem uma necessidade de carboidrato no período em que ela está amamentando, e a natureza é muito sábia, porque o leite materno ele tem carboidrato. Sim. Né? E aí depois, quando o bebezinho já está desmamando, ele não tem essa necessidade, isso não sei o que estou dizendo, agora infelizmente eu não vou lembrar quem que explicou isso, foi em algum podcast que eu ouvi, ele não tem mais necessidade do carboidrato. Não é que ele não pode consumir, né? Pode. Se for de comida de verdade, sim. Enfim. Mas não é necessário. E a gente vê, tem até, acho que um churrasqueiro desses famosos que me seguem aqui, eu vi que ele postou outro dia um bebezinho que ele tem chupando a carninha, e ele ainda escreveu assim, tipo, bem pro pessoal, falou assim, ó, não encham um saco, que eu sei o que eu tô fazendo, tá sendo acompanhado por pediatra e etc. Minha filha vai comer carne sim, se fosse outra coisa, ninguém falaria nada, se fosse papinha e tal. Minha filha vai comer carne sim. E a menininha tava toda feliz chupando um pedacinho de carne. E é bem intuitivo. Minha sobrinha, quando vem aqui pra casa, a gente faz churrasco, ela é apaixonada por carnes. Não precisa nem oferecer, ela já faz mais e fica pedindo já. E o instinto perfeito da ansiedade. Na hora que chega, acabou. Criança. Infelizmente, tem até uma coisa que eu queria perguntar para vocês. É algo que eu fiquei pensando outro dia, assim. Me marcaram num vídeo de umas crianças chorando para comer vegetais. A gente sabe que, né, tem toda essa questão de que muita criança não quer comer, todo aquele inferno. Eu já presenciei em churrascaria, que eu almoço todo dia, os pais falando para a criança, come o vegetal que depois eu te dou um sorvete. Quer dizer, é ridículo, né? Tu tá forçando a criança a comer algo que ela não quer para depois compensar ela com açúcar. Mas enfim, a gente sabe que as crianças, em sua maioria, não gostam de comer, principalmente os vegetais. A fruta ainda gosta porque é doce. Por que será? Porque essas crianças, elas não são influenciadas, né? Não estão aqui no Instagram seguindo ninguém que é da carnívora, elas não estão seguindo nenhum blogueiro, nenhum influencer, nenhum nutrólogo, nenhum nutricionista, nenhum médico. Elas simplesmente veem os vegetais ali, elas não querem comer. Vocês imaginam o porquê disso? Tem alguma explicação que vocês já encontraram ou não? Seu palpite, não. Foi em relação a influência dos pais? Não, amor. Não, por que será que essas crianças não querem comer os vegetais? Não querem comer. Entendeu? Tá. Na verdade, eu creio que isso é mais instintivo mesmo. Não tem... Eu também acho. Vamos supor, se tiver, até qualquer bicho, ele nasce com aquele instinto do que ele deve comer ou não. A gente sabe que se for para a natureza, você for comer qualquer planta, acho que só 1,7% das plantas que existem são comestíveis. O resto você comeu, morreu. É muito difícil. Então, você já nasce, na verdade, qualquer bicho que você possa comer, beleza, ele não vai ter toxinas. Mas a defesa da planta é justamente os antinutrientes, os venenos. A lectina é o controle de natalidade dos insetos. Sabe? Ele vai comer aquilo ali, os fitoestrógenos da soja mesmo é clássico. Você vai comer ali, ele vai impactar com a fertilidade dos insetos. Ele não quer que aquele predador continue comendo ele. E a gente come. Eu acho que é intuitivo. Eu acho que é mais intuitivo. Você nasce com esse instinto. Agora, a gente consegue comer porque aí tem o processo de fermentação, cozimento, para poder melhorar vegetais para você conseguir comer. E toda a cultura de que faz bem, que é imprescindível para alimentação, que quanto mais colorido, melhor. E
influencia nos adultos, né? Na criança não funciona porque ela ainda não tem esse entendimento. Inclusive, esse colorido melhor. Eu fui relembrar aqui do estudo, a Associação Americana do Coração, em agosto do ano passado, botou lá uma publicação dizendo que a dieta colorida de arco-íris não tem nada. E também foi um post do ano passado que eu estava lembrando. Falei, então esse ano tem que fazer mais. Não tem. Inclusive, e é uma organização mundial reconhecida e às vezes muito ortodoxa em outras coisas. Mas ela mesma já reconheceu. A minha mãe falava... A minha mãe, eu lembro que ela falava assim, ai, tu vê a fruta lá e não come, a gente compra e as frutas estragam. Aí eu falava assim, porque eu não quero comer. Não, mas tu tem que comer. Eu falava, não, eu não vou comer porque eu não quero, né? E eu lembro de ela colocar chinelo, assim, falar, tu tem que comer, não sei o quê. Eu falava, não vou comer, não comia. E de final de semana, quando meu pai me levava na churrascaria, pra mim era melhor do que se me levasse num parque de diversão. E meu pai me levava em churrascaria todo domingo. Eu esperava por aquilo. Então, era criança, não estava sendo influenciada por ninguém, mas era intuitivo, né? Com certeza. Perguntaram aqui também sobre... Deixa eu ver, meu Deus. Proteínas vegetais. Veio uma pergunta. Proteínas vegetais, ervilhas e tal, arroz. Veja bem, os veganos realmente vão ter que escolher proteínas de origem vegetal porque é necessário. Porém, a biodisponibilidade é terrível. Então, eles vão ter que consumir muito mais. Vão ter que achar uma de excelente qualidade e não vai chegar perto de uma proteína de animal. Então, vão ter que gastar mais dinheiro suplementando mais. E não vão ter de longe o mesmo resultado que a proteína animal. Mas é uma escolha, ou seja, aí sim ele tem que achar realmente um profissional muito bom, um nutricionista, para poder equilibrar, fazer um acompanhamento e suplementar tudo para evitar qualquer deficiência. E mesmo assim ainda tem algum risco de não ter tanto sucesso. Fora os efeitos colaterais, né? Exatamente. Porque daí tu vai ter... Eu até fiz uma postagem falando que se fosse para eu tentar conseguir o que eu consigo em termos de proteína e de calorias comendo vegetais, eu teria que comer mais de 10 quilos de comida. Eu ia passar o dia inteiro igual panda que come por 12 horas, né? Inviável isso aí. Deixa eu dar uma dica aqui, que ninguém perguntou, mas eu tinha até separado aqui. E para fazer os estudos e tal, hoje em dia eu acho muito simples. Eu uso praticamente Twitter. Para pesquisar. Twitter. Exatamente. Hoje, todos os profissionais, cientistas, médicos, educadores físicos, psicólogos, o pessoal tem usado muito o Twitter para poder divulgar os próprios estudos ou então debater estudos que têm saído. Então, você seguindo o pessoal no Twitter... Se quiser olhar meu perfil lá, quem eu estou seguindo, tem muita gente boa. E aí você vai ver Eu vou linkar depois o Twitter de vocês lá nos meus stories para o pessoal procurar vocês lá. Eu uso demais o Twitter também. Eu gosto mais até do que do Instagram, para vocês terem noção. E olha que aqui eu participo bastante. Eu não participo mas o Twitter é algo que eu olho todos os dias. Eu não interajo muito no Twitter, mas é minha fonte de pesquisa também. Onde eu me atualizo é lá. E os podcasts, né? Sim. O pessoal, é algo que o pessoal aqui não tinha ainda essa ânsia por podcast. Muita gente ainda não sabe ouvir, mas principalmente a galera da carnívora tá em peso nos podcasts, né? Quem não sabe inglês realmente fica privado dos melhores conteúdos, porque tem que depender de alguém traduzir ou sair na agenda e dificilmente vai ter. Mas olha só, a maioria dos podcasts a gente consegue ouvir no YouTube. E pelo YouTube dá para colocar a legenda automática também na maioria dos vídeos. Então dá para fazer uma gambiarra. E nos podcasts, alguns eles colocam a transcrição. Então, se tu entrar lá no podcast, por exemplo, do Biohackers Lab, hoje foi com o Paul Saladino. Você entra lá, vai ter toda a transcrição do episódio. Aí você joga no Google, coloca lá, traduzir site. Ele traduz tudo, você pelo menos lê o conteúdo. Quer dizer, desculpa não tem para quem aprende a mexer na internet, né? A se virar. Sônia Salinha é um exemplo clássico disso que ela sempre diz aqui. Sônia Salinha, que segue a gente também, se vira nos 30. Ela não é limitação para ela em inglês. Falar em Paul Saladino... O Google traduz. Oi? Eu queria saber sua opinião sobre Paul Saladino, o que ele tem feito, botando colágeno nos bifes dele. Eu não cheguei a ver isso do colágeno. Eu assisti alguns vídeos e acompanhei algumas postagens dele. Acho interessante essa questão do nose to tail que ele fala, de comer o bicho inteiro. Acho que até por uma questão de respeito ao animal, né? Então, tem um animal que morreu ali para servir de alimento para você. Acho que até em questão de respeito, vale a pena você consumir o animal como um todo. O fígado, por exemplo, a gente sabe que é super rico, é um multivitamínico ali natural.
acho que vale a pena você tentar introduzir na dieta. E quem tem mais ou menos a mesma linha de raciocínio dele é o Frank Tufano também, Sim. que acha importante o consumo das vísceras, do animal inteiro e tal. É aquilo, né? Existem pessoas na carnívora que seguem só a carnívora sem o consumo de vísceras, e tem outros que já acham interessante incluir. Se você realmente não come porque não vai de jeito nenhum e tal, mesmo assim tu quer fazer a carnívora, então faz sem e vê o que acontece. Acompanha ali no exames, né? Agora, do colágeno eu não vi. O que ele fez? Ele botou... Não, ele coloca o colágeno em cima do bife para comer. Mas ele tem uma justificativa para isso. Mas é colágeno animal? Do próprio animal? É um suplemento de colágeno. A justificativa dele é para... O colágeno é rico em glicina, e a glicina é para contrabalancear a metionina da carne, que diz que se tiver em excesso é ruim. E a glicina também ajuda na produção da glutationa, que é o melhor antioxidante que a gente tem. Então, o argumento dele é esse, é equilibrar disso, a não ser que você coma os tendões e tome caldo de osso. Tome caldo de osso, aí você não precisa, né, suplementar essa é mais ou menos o colágeno. Mas se você não comer tendões ou não tomar caldo de ossos, ele acha que é necessário. Mas aí já perguntaram também, e o pessoal que não faz nada disso, não come, não tem esses eu problemas? Ainda tô... Eu não tenho julgamento disso aí. Assim, eu não gosto de caldo de ossos. Eu já fiz algumas vezes. Acho que até uma vez que eu fiz um jejum um pouco mais longo. Eu não tenho nem panela de pressão aqui. A minha dieta tem que ser simples, sabe? Não tenho tempo de fazer, não tenho tempo de preparar nada disso. Um negócio que demora várias horas para ficar pronto. Então, eu nunca consumo caldo de ossos. Na panela de pressão é complicado mesmo, é muito trabalhoso. Mas, como eu falei, na croque-pot, que você bota lá os ossos, bota a água, o vinagre, o sal, é tranquilo. Eu comprei essa panela recentemente e a gente tem consumido nesse último mês. Mas esse tempo todo, a gente não consumia caldo de osso. Está consumindo agora só nesse último mês. Quem perguntou ali, indicação de profissionais de Salvador com a dieta carnívora, não necessariamente dieta carnívora, na verdade é medicina integrativa, que é o nosso médico, Clínica Salos, Adolfo Duarte. Ele, pelo menos, se você chegar lá, eu quero fazer dieta carnívora, ele vai conseguir lhe dar um apoio. No resto do Brasil... aos poucos estão surgindo aí, né? Muito novo pro pessoal. A gente está tentando popularizar a dieta aí, então tem que ter um pouquinho de paciência, enquanto isso, estudando por conta, porque infelizmente a gente vai estar carecendo de profissionais que entendam da dieta, né? Até segunda-feira eu vou passar em uma equipe que vai passar a me acompanhar a partir de agora. Eles nunca trabalharam com ninguém que faz dieta carnívora, então vai ser novidade para eles também. Então é aquilo, né? Tu vai ter que ir se atualizando para que você possa atualizar o profissional com quem você vai se consultar. Infelizmente ainda é assim, né? E tem que ser um profissional que esteja disposto a isso, né? Porque tem muito profissional que não quer nada. Isso aí é loucura. E aí você tem que sair desse profissional. Minha opinião é que você deixe. Se não for um profissional que você não possa discutir com ele, dialogar, né? Não faz sentido. Com certeza. Lá fora, os médicos todos estão testando. Aquele Ken D. Berry, Phil Scott. Não, Phil Scott não é médico, não, mas... quem mais? Steve Horowitz, Paul Saladino, que também já é médico. Tem alguns médicos que, literalmente, eles estão seguindo a carnívora e também clinicando. Outros só clinicando, já indicando a carnívora. Aqui a gente está muito atento. E o que vocês estão vendo aí, como vocês começaram antes de mim, o que vocês estão vendo de crescimento disso, de popularização da dieta aí por todo mundo? Não, no Brasil você saiu na frente aí de divulgação, né? Tá ajudando muita gente e isso aí é fantástico. Essas lives que você faz, está tendo acesso aí a alguns médicos que estão testando a estratégia, ou alguns que não estão testando, mas que são cabeça aberta para discutir. Estudiosos, né? Estudiosos. Você está ajudando muita gente que não tem acesso. Mas a impressão que vocês têm é de que isso está crescendo muito, pipocando por todo mundo, né? Eu acho que não vai demorar tanto assim, não, viu, Jade, para ficar mais popular. Eu acho que a gente tá... Vocês acompanham o trabalho lá do pessoal do Paleomedicina com aquela dieta PKD, né? Sim, com Sofia. Desde o início. Todos os podcasts dela. Desde o início. Fiz algumas os trabalhos que eles vêm divulgando. Eu já postei pelo menos uns 5 deles de acompanhamento, de magnésio, vitamina D. Pessoal, ela tá até com podcast também agora, né? Individual, muito bom.
Aqui o pessoal ainda está engatinhando, infelizmente. O pessoal não conhece, tem medo. Tanto que a gente resolveu justamente estar divulgando. Eu divulgo o máximo de estudos que eu vejo para o pessoal ficar mais tranquilo. Claro que é tudo anedótico. Não tem exame, ensaio clínico randomizado. Na minha opinião, dificilmente vai ter algum dia, porque quem vai estimular um estilo de vida que você vai ficar saudável, vai parar de gastar com remédio, com suplementação, com tudo. Remédio, suplementação. É provável que nunca tenha. Teve uma live com o Chambeiro, foi um podcast com o Chambeiro que eu assisti, ele falou assim, você vai ficar esperando Harvard decidir o que você vai comer? Perfeito. Você vai morrer Exatamente. Esperando, porque ninguém vai chegar para você e falar assim, comam apenas carnes. Até numa conversa que eu tive outro dia com uma pessoa que eu estou ajudando, que está começando a dieta, eu falei, olha, diretrizes são para a massa. Nunca vai sair uma diretriz nutricional falando para as pessoas comam carne e beba água. Isso não vai acontecer, né? Exato. Ia ser um surto por todo mundo, as pessoas tipo crazy, assim, falando, como assim coma carne e beba água? E tudo aquilo que tem no supermercado, enfim, e a feira, e o açougue. Então, isso não vai acontecer. São pessoas que vão se ligando ali, né? E que aí começam a correr por outro caminho. Então, tu não vai ficar esperando chegar um estudo que vai dizer, a gente tem a história da humanidade, que é algo que acaba respaldando a nossa dieta, né? Perfeito. E não tem, primeiro que não tem nenhum estudo indicando que você, em um mês, se você resolver só comer só carne, você vai passar mal, e nenhum outro indício que você possa causar algum dano fazendo isso, uma alimentação só com bichos. Não tem. Você não tem nenhum risco. Não vai ter tão cedo. Foi a segurança que a gente teve quando começou. Eu falei, o que é que pode dar pior aqui? Não tem o que dar errado, velho. Simplesmente, segurança. A gente já... mas só tem casos anedóticos? Tem, mas hoje em dia já tem milhares. Então não é um caso, 2, 3. Sim. Cada vez aumentando mais. Chega uma hora que esses casos anedóticos viram dados. Não tem jeito. Algumas pessoas a gente não pode excluir todos esses casos, né? Então, assim, quer dizer, são várias pessoas que estão ficando mais saudáveis comendo carne e bebendo água. E como é que você vai ignorar tudo isso que está acontecendo? Não tem como. Né? Os depoimentos não tem condições. Os depoimentos no Meet Hills são fantásticos. Cada caso que você diz, meu Deus do céu, era tudo que a pessoa precisava. Imagina, a pessoa ficava anos e anos tomando várias medicações sem resolver o problema e passou por carne. Tem a história da Charlene, que qualquer um que leu, acho que eu até coloquei a tradução aqui, qualquer um que lê vai ver que a mulher estava no bico do corvo e teve a saúde restaurada. A gente tem a história também da Michaela Peterson, né? Que estava com a saúde também toda ferrada e aí conseguiu resolver isso em uma dieta carnívora. Quer dizer, são pessoas que são idôneas, né? Sim. E que estão aí dando a cara a tapa, estão contando a experiência que elas tiveram. E como é que a gente vai ignorar tudo isso? Sem ganhar dinheiro nenhum. Né? E sem ganhar dinheiro sem ganhar dinheiro nenhum. A maioria realmente chega na dieta com algum problema, alguma doença autoimune, por algum desespero, que já tentou de tudo e não conseguiu. Poucas, como a gente, vai só pela otimização, mas a maioria realmente... Ou pela perda de peso, poucas. A maioria vai porque tá com algum problema e tal. E aí, eu acho válido. Mesmo que você só queira usar como uma dieta de eliminação para você resolver seu problema e depois voltar, é válido também. Mas o pior é você acabar justamente... acaba querendo continuar pela sensação de bem-estar, você já vai ter um parâmetro melhor de saúde. Então, se você até resolver voltar a inserir as coisas, você vai ter que ir para antes eu estava me sentindo muito melhor, tinha mais exposição. Fica mais difícil você fazer o rollback. Então, a tendência é você permanecer. Mas não tem nada contra você voltar. Não é uma religião. Críticas vocês recebem muito? Crítica dos veganos, enfim, de amigos, familiares. Familiares. Tem que lidar com isso ou já tá ok? Nas redes sociais, não, graças a Deus. Não, mas no início dos familiares, sim. Hoje em dia não. Meu pai é carnívoro já há 1 ano agora fazendo. O pai de Maurício tem 74 anos. 73 anos. Tá 1 ano na carnívora. Pai carnívoro. Exatamente. Show, sensacional. Nossa. Muito bom. Consegui entrar na academia por vontade própria depois de um tempo. Eu nem 70 e poucos anos nunca vi meu pai fazer. Sedentário ao máximo. Ele mesmo, por conta própria, vou entrar na academia, tem melhorado. E eu dando as dicas, né? E ajustando. De 1 ano para cá, a Tati aqui é a melhor coach. Chegando junto, é assim, assado. Na verdade, isso faz muita diferença, né? Passa uma segurança para as pessoas, tal. Eu lembro que quando eu comecei low carb, eu contei pro meu pai, e aí fui direcionando a família, enfim.
E aí, quando eu comecei a carnívora, depois de um tempo, eu falei pra ele, ai, pai, agora eu tô fazendo a carnívora. Ele falou, como é que é? Aí eu contei pra ele, ele falou, mas é isso daí que eu faço. Eu falei, não, pai, você faz low carb. Aí eu falei que tem os vegetais e tal. Ele falou, não, eu não tô comendo essas merdas. Ele falou, eu tô comendo carne e ovo. Quer dizer, meu pai começou a carnívora antes de mim. Primeiro, ele falou assim, não, mas aquilo lá você falou dos vegetais, das frutas, eu não tô comendo esses negócios, não. Eu tô comendo carne, um monte de carne e ovo. Eu falei, então, pai, tu começou antes de mim. Você que lançou aqui no Brasil a carnívora. Show. Que legal. Minha mãe... Intuitivo, né? É com a família, assim, que... Fora o pai de Maurício, que aderiu à carnívora, assim, a família tá mais no low carb. A gente conseguiu influenciar bastante para tirar os processados, né? Comidas industrializadas, para limpar um pouco a alimentação. Mas nada muito cetogênico, não. Low carb mesmo, só baixo mesmo para carboidrato. Eu acho que... se estiver comendo comida de verdade, já tá ótimo. Né? Já ganha muito. Já se ganha muito em questão de saúde. A gente já cobriu boa parte das dúvidas. Mas, assim, a dica que eu daria é o seguinte. Quer começar a fazer qualquer mudança, em vez de se picar para academia ou já marcar alguma consulta com o médico ou fazer qualquer loucura, a primeira coisa, invista seu tempo aí em estudar. Vá ler sobre o assunto. Assista um bocado de vídeo, aprenda muito. Isso aí vai valer muito mais do que você já começar de bate-pronto. Porque a execução acaba sendo mais fácil quando você já sabe o que você vai fazer. E muito mais proveitosa. Então, investe o tempo, assimile a ideia e depois aí você traça o seu plano e aí bola para frente. Não tem plano B, é plano A até dar certo. Exato. Eu vou linkar lá o Insta de vocês, que eu sempre reposto, mas enfim, toda vez que eu gravo live, depois eu coloco lá. E o pessoal tá insano aqui querendo o Twitter de vocês. Eu vou passar lá, vou passar o meu também. Então aí a galera já coloca para seguir lá. Assim, a Tati e o DJ, eles têm muito conteúdo. Nem eu dou conta de acompanhar tudo, porque daí eu tenho o meu conteúdo com o deles, é muita coisa, mas eu me esforço para ler o máximo ali que eu posso dos dois. E quem tá chegando agora tem que dar esse trampo mesmo, tem que ir atrás de informação. É verdade. A gente tá aqui com os dois maiores proponentes aí da dieta, esse casalzão. Vocês têm que ir atrás de informação e estão lá, estão de peito aberto, postando muita coisa, dedicando tempo, né, para ajudar outras pessoas. Compartilhando conhecimento, não dando dicas realmente, não é consulta, a gente não tem propriedade para poder falar. Mas, assim, o que tem resolvido para a gente e outra coisa, tanto que minhas postagens, todo mundo pode perceber, ali tem algumas opiniões minhas, sim, mas sempre eu tenho uma referência de onde o texto ou do estudo está sendo referenciado. Então, a pessoa pode chegar lá, clicar, ver a fonte direto e aí tirar suas próprias conclusões. Então, é uma coisa que eu fico bem tranquilo em relação a divulgar tudo que eu faço, porque não tem nada, nenhuma tendência, não quero que você vá fazer alguma coisa da minha cabeça ou influenciando, vamos fazer loucura, não. Perfeito. A gente se empenha nas traduções, né? Porque a maioria do material tá em inglês, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe. Às vezes a pessoa até sabe inglês, mas não sabe onde ela pesquisa, onde ela lê. Tem muita informação conflitante na rede. Eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje é de selecionar informações. Sim. Né? Porque daí tu, de repente, tá lendo coisa lá e vê, carne dá câncer, dá diabetes, dá gordura no fígado, enfim. E as pessoas ficam confusas. Então, acho que o nosso desafio hoje, na era da informação, é justamente esse, de filtrar informações adequadas, informações corretas. E a gente que já está nessa pegada aí há mais tempo, a gente já tem essa facilidade, por isso que a gente corta caminho para o pessoal, né? A pessoa acompanhar o Instagram da gente, acompanhar o seu, de alguns médicos assim que você já entrevistou, já tem uma boa noção e uma boa bagagem para começar a carnívora tranquilamente. E com o tempo você vai ter o discernimento, porque por mais que você siga várias personalidades, todas com propriedade nas suas áreas, mas sempre algum tópico vão divergir. Então, se é o excesso de proteína, ou se é no treino, se é melhor treinar em jejum, sempre vai ter um ponto que não vai ser unânime. Então, aí entra a questão do teste, né? Exatamente. Perfeito. Cabe você analisar o que cada um está dizendo, o que faz sentido para você, e por final, e mais importante, você testar e avaliar. Isso aqui resolveu para mim, Perfeito. então acabou.
Aí... É isso, não tinha como encerrar essa live de outra forma, com essa dica aí sensacional de vocês, gente. Show. Obrigada, nossa, acho que eu tomei 2 horas. Eu adorei. Primeira live da gente, mas eu adorei. Ah, então vão ter outras, tomara. Vou ver se vocês conseguem subir lá pro YouTube, aí depois eu passo o link pro pessoal também. Pronto, a gente vai baixar. Deixar salvo aqui. Pronto. Perfeito? Tá joia. Gente, valeu. Não vou esquecer do Twitter não, gente. Já ponho lá. Um beijão pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada por Tchauzinho. tudo, viu? Obrigadão. Tchau, tchau. Tchauzinho.